Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 301, Eles partiram. Tanto Roja quanto Miel estavam no topo do mundo quando se trata de esgrima. Miel não usou nenhum truque, apenas brandiu sua espada o mais poderoso que pôde. O mesmo aconteceu com Roja, pois ele só queria saber se ele realmente superou Miel ou não. Ambos usaram todo o seu poder. Quando os dois ataques colidiram, nada aconteceu por um momento, então as ondas começaram a se formar no mar e o vento soprava loucamente. Foi apenas a colisão de duas espadas. Mesmo que tenha sido apenas uma colisão entre duas espadas, aquele que segurava as espadas era o grão-mestre espadachim. Uau! Ondas após ondas atingiram o restaurante do mar, o que fez com que os chefes se agarrassem às grades com medo de cair. Isso é algo que os humanos podem fazer? Zoro segurou a grade enquanto olhava para esta cena. Seus olhos estavam cheios de excitação e confusão. Ele já aprendeu o ritmo de todas as coisas e entrou oficialmente no reino do mestre espadachim, então esta luta irá iluminá-lo. Ver isso o tornou capaz de vislumbrar o reino do grande mestre espadachim. Ele entendeu e ficou animado enquanto observava esse nível de esgrima. Era isso que ele procurava, era isso que ele queria. Roja e Miel ficaram frente a frente enquanto o navio naufragado se espalhava por todo o mar. Uau! Miel sorriu um pouco quando uma pequena ferida apareceu em seu corpo e sangue escorria dela. Por outro lado, Roja ficou em pé enquanto segurava Senmaboroshi. Você pode até ir além desse limite. Miel não se importou com aquele pequeno ferimento quando uma expressão estranha apareceu em seus olhos. Esta ferida não foi nada, Roja venceu ele, mas não por muito. O que o impediu de manter a calma foi que ele ficou no auge por muitos anos e atingiu um limite que não conseguia ultrapassar. Nem ele nem Shanks haviam cruzado essa linha. Tudo o que ele podia fazer era ficar ali sem ter como seguir em frente. Ele não encontrou uma maneira de melhorar ainda mais. Mas agora ele viu algo diferente em Roja. Roja já havia ultrapassado essa linha. Vamos continuar. Roja olhou para os olhos de Miel sem alegria, apenas soltou um suspiro. Como espadachim, Roja apreciava muito Miel, mas infelizmente Miel era diferente dele. Roja afinal era de outro mundo e também tinha uma Zanpakuto. Ele já sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Você realmente não perdeu no caminho da espada. Roja suspirou e disse algo para Miel. Miel balançou a cabeça e disse, se você perder, você perde. Não há razão para ser o mais forte se você não for. Colocando Yoru de costas, Miel pulou de volta em seu barco e foi embora. 22 anos após a Era de Ouro dos Piratas, Miel perdeu um duelo contra Roja e perdeu o título de espadachim mais forte. Quem pode realmente ser o mais forte? Quando Roja olhou para as costas de Miel recuando, ele balançou a cabeça e suspirou. Ele já conseguia entender o significado de Miel, mas este não conseguia entender o dele. Afinal, ele não é alguém deste mundo. Ele tem Senmaboroshi e mais cedo ou mais tarde, alcançará um poder que está além deste mundo. Ele já é o mais forte deste mundo, mas aos seus olhos não era forte o suficiente. Existem diferentes horizontes e diferentes reinos. É por isso que Roja disse a Miel que ele não perdeu no caminho da espada. Depois disso, Roja olhou para o grupo de Luffy e balançou a cabeça, depois pisou suavemente no mar e saiu. As pessoas no restaurante do mar acordaram de repente do choque. Algumas pessoas olharam para o céu enquanto sentiam que estavam sonhando. A nuvem. Eles estão realmente divididos em dois? Esta é a batalha entre o almirante mais forte e o espadachim mais forte. Eles são mesmo humanos? Sem ninguém saber, a nuvem foi dividida ao meio com um barranco profundo aparecendo. Depois de um tempo, as nuvens se dissiparam e o céu voltou ao normal. Olhando para esta cena, várias emoções surgiram nos corações de Luffy e sua tripulação. Luffy cerrou o punho com entusiasmo enquanto Zoro fechava os olhos enquanto pensava na luta. Nami tinha um olhar complicado enquanto se sentia determinada. Poucos dias depois em Logeton, local que assistiu a um acontecimento realmente épico há 20 anos que é a execução de Roger e o início de uma nova era. Muitas pessoas que passavam por este local iam ao posto de execução para ver o local que desencadeou a nova era. Neste dia, Roger entrou em Logeton. Ele olhou para o estande de execução de longe. Como se atravessasse o espaço e o tempo, viu a cena de 20 anos atrás. Então Roja relembrou a cena em que ele veio a este mundo. Já se passaram 11 anos desde então. Há 20 anos começou a era da pirataria. Go.de Roger. Você fez isso com um propósito. Quase consigo entender um ou dois. Eu realmente admiro você mais do que Chique e Barba Branca. Admiração é admiração. Embora muitos piratas tenham embarcado em sua jornada, você também iniciou a era mais caótica. Isso é um pecado. Tudo tem dois lados. Roja admirava o caráter de Roger, mas ao mesmo tempo não concordava com ele iniciando esta nova era. A era da pirataria chegará ao fim em breve. Olhando para a plataforma de execução, Roja suspirou. Ninguém conseguia ler os olhos de Roja no momento, pois eram difíceis de descrever com palavras. Respirando fundo, Roja se virou e estava pronto para sair. Neste momento, de repente, um barulho alto foi ouvido à distância. Roja parou e olhou para a origem do barulho. Esse cara é o palhaço Bug. Ele tem uma recompensa de 15 milhões de frutas pela cabeça, não devemos deixá-los ir. Uma jovem vestida com uniforme de sargento e óculos segurava uma espada na mão com uma expressão séria comandava uma pequena equipe de fuzileiros navais. Que fuzileiros navais desagradáveis. O rosto de Bug já estava feio quando ele olhou para os fuzileiros navais. Embora estivesse cercado, ele não estava preocupado ou com medo. Você ousa ter ideias de me pegar? Não conhece meus poderes. Capitão Bug, temos que ir rápido. Dizem que esta ilha tem um novo capitão do quartel-general. Ele é um monstro forte e não poderemos lidar com ele se ele vier. Os piratas lembraram nervosamente Bug. Quando Bug ouviu isso, sua expressão mudou ligeiramente.
Ele disse, e quanto ao Grand Line estou no final. Resumindo, mate esse grupo de fuzileiros navais e vamos embora. A notícia do tesouro já foi obtida. Não tenho tempo para brincar com os fuzileiros navais agora. Capítulo 302. Bug e Tashigi. Eles são piratas bug. Vá, vá. O caos se espalhou pelas ruas enquanto inúmeras pessoas viam um conflito entre a marinha e os piratas. O capitão dos piratas Bug, o palhaço Bug e Shanks eram estagiários na tripulação de Roger. Ele era uma piada. Embora Shanks agora seja um Yonko, ele era apenas um pequeno pirata com uma recompensa de 15 milhões de frutas vermelhas. No entanto, no East Blue, mesmo uma recompensa de apenas 15 milhões é notável. Pelo menos tal número era assustador para as pessoas normais. Sob as ordens de Bug, sua tripulação começou a atacar a marinha. Como eram soldados comuns da marinha, não conseguiram resistir aos ataques dos piratas. A garota da marinha que usava óculos, Tashigi, viu isso e de repente mordeu os dentes e avançou com a espada enquanto atacava o palhaço. Uau! Para sua surpresa, Bug não evitou o golpe de espada e foi dividido ao meio. Fui cortado ao meio, vou morrer. Os gritos de Bug puderam ser ouvidos, mas depois de um tempo ele parou e seu corpo se recolocou enquanto dizia, hahaha. Você acha que tenho medo de ser cortado? Baca! Tashigi ficou chocado com isso. Sob tais circunstâncias, ela foi empurrada para trás por Bug. Tashigi ficou assustada no início, mas felizmente ela tinha um coração muito forte, então descobriu o que aconteceu. Aquele cara, ele usou sua Akuma no Mi. Depois de ser chutado por Bug, Tashigi ficou deprimido e irritado enquanto o fuzileiro naval continuava a lutar. À medida que a luta continuava, as ruas ficaram vazias e todas as pessoas se esconderam longe. Estrondo. Estrondo. Vários tiros soaram, a rua estava uma bagunça. Afinal, esses fuzileiros navais eram apenas soldados comuns. Eles só podiam perseguir os piratas de Bug, enquanto os piratas nem se importavam com eles. Mas infelizmente Bug escolheu a rota em que Roja estava. Roja ficou no centro da rua sem dar nenhum passo para trás. Eles não disseram sempre que esse cara teve muita sorte? Por que ele está correndo em minha direção então? Roja ficou um pouco confuso. A sorte de Bug podia ser vista na história original. Sempre foi boa demais e agora ele estava correndo direto para Roja. Será que essa sorte foi ineficaz diante dele? Esse pensamento estranho passou pela mente de Roja, mas ele não pensou em abrir caminho. Ele ficou no meio da estrada enquanto olhava para o grupo de piratas vindo em sua direção. Neste momento Bug podia ver Roja, até Tashigi e a marinha ouviram, mas não conseguiram reconhecê-lo porque eram de classificação muito baixa. Ei! Deixe-os passar ou eles vão te matar. Tashigi correu para avisar Roja, mas ficou chocado ao vê-lo não escapar. Neste momento Roja olhou para o Tashigi. Claro, ele a reconheceu. Tashigi? Não deveria haver engano, Somer deveria estar aqui como capitão então. Somer não ouvia ordens com frequência, mas não tinha forças para apoiar tais ações, então sua posição subia e descia. Não bloqueie a estrada. Neste momento, Kabaji segurou suas espadas enquanto gritava para Roja. Quando viu que Roja não tinha intenção de abrir o caminho, ele piscou. Estrondo. Quase nesse momento, antes que pudesse entender o que aconteceu, ele voou de volta com grande força. Depois de atingir as pessoas atrás dele, ele continuou a recuar e bateu contra uma parede. O que aconteceu? Quando Bug viu isso, ficou surpreso ao olhar para Roja. Não admira que você tenha bloqueado a estrada. Acontece que você é um pouco habilidoso, mas não é tão fácil para a marinha pegar o meu grande eu. Bug bufou no East Blue, a pessoa que o deixaria com medo ainda não havia nascido. Barabara Rocker e Anashi. Bug estalou os dedos e algumas facas apareceram entre seus dedos. Então ele puxou o pulso e bateu em Roja. Ele pensou que Roja ficaria assustado com esse truque e seria aberto por ele. Mas a realidade não era tão boa. Roja ficou lá com o rosto calmo enquanto agitava a mão aleatoriamente e todas as facas voavam de volta junto com a mão. Algo está errado. Bug arregalou os olhos enquanto segurava o punho. Ele ficou furioso e com raiva quando pegou todos os seus punhais e correu em direção a Roja. Ele gritou enquanto o atacava. Puton! Bug caiu no chão. Sua tripulação olhou para esta cena enquanto estava atordoada. Eles não esperavam que seu capitão fosse derrotado tão facilmente. Ei, Capitão Bug, você está fingindo, certo? Levante-se e mate aquele cara. A tripulação suava frio enquanto os fuzileiros navais chegavam e apontavam suas armas para eles. Tashigi correu ao lado de Roja e depois de respirar fundo por um momento, ela olhou para Bug que estava no chão e depois para Roja. Incrível! Roja acenou com as mãos. Ele nem deu um passo, como se o que fez fosse tão fácil quanto beber água, o que fez os fuzileiros navais olharem para ele com admiração. Eles não esperavam que Roja fosse tão forte. Verificando o Bug desmaiado, Tashigi olhou para Roja e mostrou um sorriso agradecido. Muito obrigado. Esse cara é usuário de Akuma no Mi. Use algemas Kairoseki e use algemas normais para os outros. Roja olhou para Tashigi e depois para os fuzileiros navais ao lado dele. Sim, senhor. O fuzileiro naval respondeu inconscientemente, mas depois de pensar sobre isso, ele se questionou. Por que eu apenas ouvi suas ordens? Mas quando estava prestes a abrir a boca, ele se virou e olhou para o chão e não sabia por que achava que deveria seguir suas ordens. Tashigi ficou surpresa se Roja deu ordens. O que ela está fazendo aqui então? Capítulo 303. Fumante. Roja ficou ali enquanto ordenava, enquanto os fuzileiros navais não sabiam porque não conseguiam desafiar suas palavras. Tashigi ficou atordoado por um longo tempo. Ela sentiu que isso era um tanto natural e não sabia o motivo. Ela finalmente acordou quando um grande grupo de fuzileiros navais liderados por Somer chegou à rua. Fumante-san. Ao ver o fumante, Tashigi não pôde deixar de dizer seu nome. Porém não prestou atenção nela, em vez disso, seu olhar estava fixo em Roja. Roja olhou para Somer e disse, por que você chegou tão atrasado que eles quase fugiram? Eles não poderão. Como é que você tem tempo para estar aqui?
Somer não via Roja há muito tempo. Desde que deixou a sede, ele realizou diversas tarefas e sua posição subiu e caiu. Ele alcançou o cargo de contra-almirante antes, mas agora era capitão. Ele estava cada vez mais longe de Roja, o que tornava difícil para eles se verem. Oh, não admira que você ainda seja capitão agora. Roja não ficou nem um pouco zangado com Somer quando ele brincou. Com essa sua atitude, é esperado. Somer tirou o charuto da boca e balançou a cabeça, impotente. Então você está aqui por mim. Eu peguei todos os piratas que passaram enquanto estou aqui. Roja sorriu e disse, você fez bem. Neste momento, Tashigi não pôde deixar de olhar para Somer e perguntar, aquele? Somer-san. Ele é. Somer olhou para ela e disse, ele é quem você mais admira. Os olhos de Tashigi se arregalaram porque ela não conseguia acreditar. Então ela olhou para Roja e pareceu finalmente reagir. Ela olhou para Roja extremamente animada e sua voz começou a gaguejar e tremer. Você é? Fumante, você é realmente muito duro com eles. Roja olhou para Tashigi sem dizer nada e depois se virou para Somer. Somer encolheu os ombros com uma expressão de eu sei. Na base da Marinha em Logueton, que era uma base comum diferente do quartel-general, todos os estagiários da Marinha estavam muito entusiasmados. De vez em quando, eles espiavam pela porta enquanto adoração e admiração eram tudo o que se via em seus rostos. Dentro da sala, Roja e Somer e alguns outros estavam parados um na frente do outro. Como você se sente aqui? Roja olhou casualmente para os fuzileiros navais abaixo enquanto perguntava a Somer. Ele não via Somer há muitos anos. O caráter de Somer era muito duro, ele não aceitava ordens irracionais. Pessoas como Ai e Ina tinham uma posição mais elevada agora do que na história original. Eles basicamente permaneceram na sede enquanto eram subordinados de Roja. Felizmente, é melhor do que outros lugares com fumaça. Somer deu uma tragada no charuto enquanto dizia. Roja certamente sabe do que Somer estava falando, mas não se importou e sorriu. Acho que você está realmente qualificado para dizer isso. O rosto de Somer enrijeceu quando ele disse, não é a mesma coisa. Roja sorriu e se virou para Tashigi, que estava ao lado dele, e disse, ele não disse lugares com fumaça? Esse lugar não é cheio de fumaça? Tashigi ficou lá enquanto sua testa estava cheia de suor frio. Ao ouvir a pergunta de Roja, ela não conseguiu responder por um longo tempo. Tashigi admirava duas pessoas da marinha. A primeira era Somer, que sempre cuida dela, e a outra era Roja, a espada fantasma que todos os piratas não ousavam sair só de ouvir seu nome. Desde que Roja começou a servir a marinha como almirante, ele recrutou Fujitora, que é pelo menos tão poderoso quanto um almirante. Também neste período, a marinha tornou-se mais forte, o que suprimiu os piratas. Pelo menos nestes anos o mar estava muito melhor do que nos anos anteriores. Esta é uma das razões pelas quais Tashigi admira Roja. Outra razão é o nome de Roja, a espada fantasma que dominou o mar com apenas uma mão esgrima. Isso também fez com que ela o admirasse ainda mais. Somer-san está fumando demais. Sob o sorriso gentil de Roja, Tashigi sentiu-se recuperar um pouco da tensão enquanto respondia a Roja com um sorriso taciturno. Tosse. Somer quase engasgou com a fumaça e não pôde deixar de arregalar os olhos ao olhar para Tashigi. Isso. Na verdade, Somer-san está fazendo seu trabalho com seriedade. Toda vez que vamos pegar piratas ele foi o primeiro a agir. Tashigi olhou para Somer enquanto tirava a carta do mocinho. Roja olhou para isso e não pôde deixar de rir, enquanto linhas pretas apareciam na cabeça de Somer. O que é tão engraçado? Fumar é bom para estar no centro das atenções. Nada mudou. Acabei de ouvir que você lutou com Miel e roubou dele o título de espadachim mais forte, é verdade? Somer disse para Roja. Essa frase não fez Roja reagir, ele apenas riu. Mas Tashigi do outro lado arregalou os olhos. Miel? O espadachim mais forte do mundo? Ela não pôde deixar de perguntar a Roja. R.O. Roja-san. O que Somer-san acabou de dizer? Acabei de conhecê-lo e tive uma luta com ele. Estava um pouco melhor. Roja sorriu para Tashigi enquanto respondia casualmente. Estrondo. Roja respondeu casualmente já que não se importava muito com isso, mas Tashigi ouviu isso, ela sentiu como se seu cérebro tivesse entrado em curto-circuito. Isso é ótimo demais. Tashigi estava muito animada e só pôde dizer isso porque não encontrou palavras para expressar sua excitação. A boca de Somer se abriu quando ele estava prestes a repreendê-la. Roja olhou para ela de forma estranha. O que há de tão bom? Veja isso, não sei dizer se fui eu ou ela que derrotou Miel. Capítulo 304. O sonho de Tashigi. Tashigi finalmente percebeu a reação deles e suas bochechas ficaram vermelhas. Ela não se atreveu a dizer mais nada enquanto abaixava a cabeça e queria encontrar um lugar para se esconder. Esta é a personagem dela. Roja não pôde deixar de sorrir ao ver isso. O que é? Diga-me. Isso? Na verdade, é assim. Tashigi abaixou a cabeça enquanto olhava para sua espada. Ela hesitou, mas gentilmente agarrou-o e lentamente abriu a boca. Não sei porquê, mas todos os espadachins famosos são piratas e as espadas que eles possuem são espadas famosas. Até o espadachim mais forte, Mohawk, é um dos Shichibukai. Depois de dizer isso, Tashigi de repente pareceu mudar. Ela cerrou a espada e disse, todas as espadas famosas estão em suas mãos. Tenho praticado esgrima para realizar meu sonho que é conseguir todas essas espadas dos piratas. Ao ouvir isso, Roja sorriu. Um bom sonho. Mas, a luz nos olhos de Tashigi desapareceu e seu tom baixou quando ela disse, eu sou uma garota, então estou um pouco fraca, o que significa que é quase impossível. Resumindo, Roja-san derrotando Miel me fez sentir melhor. Tashigi voltou ao seu estado normal enquanto sorria. Na opinião dela, um fuzileiro naval com esse título era algo para se alegrar. Ao ouvir suas palavras, Somer ficou em silêncio e não sabia o que dizer. Roja ficou em silêncio por um tempo e então balançou levemente a cabeça. Querer estar no auge da esgrima é difícil, mas não impossível.
Tashigi olhou para Roja com um vislumbre de esperança. Roja disse fracamente, no auge, a diferença entre força e esgrima é quase zero. A única coisa com a qual competir é a esgrima. Portanto, não importa se você é mulher ou homem, sempre há esperança de atingir o pico. É muito mais difícil para você, mas não é o que você sabe atualmente. A desvantagem da força física. Mas por outro lado, Roja parou de falar um pouco e depois disse fracamente, mesmo um homem, se não tivesse determinação e praticasse bastante, seria impossível para ele ser o mais forte. É difícil para uma mulher praticar como um homem o tempo todo por causa de alguns problemas. Tashigi sabia do que Roja estava falando, seu rosto ficou vermelho, mas ela não estava disposta a aceitar. Resumindo, é difícil, mas não impossível. Roja olhou para Tashigi e disse, depende da sua vontade, se você tem determinação para fazer isso, e não apenas falar sobre isso. Roja suspirou. Sua força e status atuais não vieram até ele facilmente, ele trabalhou duro, só ele sabe o quanto trabalhou duro e o quão péssimo foi o treinamento e mesmo não tendo ficado muito no campo de elite, todos sabiam o quanto ele treinado. Ele deu um passo a passo e chegou onde está agora. Roja não confiou no talento, apenas no seu próprio esforço e passo a passo ele se tornou o que é, pelo menos, Somer foi convencido pelo que Roja disse. Ficarei aqui alguns dias se você sentir que tem vontade, firmeza e determinação para isso, e se não desistir no meio do caminho pode me procurar. Posso ajudar um pouco na sua prática. Lembre-se, não conte a ninguém. Depois de dizer isso, Roja saiu. Somer olhou para as costas de Roja e suspirou em seu coração. Ninguém sabia o que ele estava pensando enquanto Tashigi ao seu lado estava animado. Você vai descansar. Somer sabia o quão entusiasmada Tashigi estava, então ele falou com ela e se virou para sair. Roja raramente ajudava os outros a treinar porque todas as pessoas ao seu redor eram da elite. Sua própria força havia ultrapassado Ze há muito tempo, mas ele não sabia se era tão bom quanto ele no treinamento de outros ou não. Pelo menos em termos de treinamento físico e de Aki, ele não se achava melhor que Garp e Ze, então ele não fez nada inútil. Pelo contrário, no desenvolvimento da Akuma no Mi, Roja apontou algumas pessoas como Ina e Ain. Quanto à esgrima, Roja era agora verdadeiramente o mais forte do mundo. Ninguém é melhor que ele, então se ele não estava qualificado para treinar alguém, ninguém está. 2 dias depois, Tashigi bateu no quarto de Roja. Roja olhou para Tashigi que apesar de estar um pouco envergonhado, a hesitação que viu antes de tudo se transformou em determinação agora. Por favor, treine-me. Tashigi veio na frente de Roja e colocou a espada no chão, ao mesmo tempo que olhou para baixo e se curvou firmemente. Bom, na verdade, Roja ficou um tanto surpreso porque não achava que Tashigi iria realmente procurá-lo. Ele não queria que ela viesse se não tivesse determinação e vontade. Neste caso, ele não teve problemas em treiná-la. Roja juntou a mão e levantou-se, depois acenou com a cabeça para ela. Se for esse o caso, os recursos aqui são ruins. Você deveria vir comigo para a sede amanhã. Sim. Tashigi assentiu e então pegou sua espada e caminhou em direção à porta. Seus olhos estavam firmes quando ela saiu pela porta. Então, Puton. Um momento antes ela estava muito determinada, mas quando chegou à porta, ela tropeçou e caiu, o que quase fez Roja cuspir. Que diabos? Oh, parece que a vontade dela é firme, mas sua natureza desajeitada não mudou em nada. Roja olhou para ela desamparado e sentiu que poderia ter recebido um falso discípulo. Capítulo 305. Treinamento. Sabendo que Roja estava disposto a trazer Tashigi para a sede, Somer não o impediu. Ele treinou lá. Ele sabia que os recursos e materiais para a prática são muito melhores comparados aos daqui. Ele estava realmente feliz com a escolha que Tashigi fez. Se fosse ele poderia não endurecer seu coração e colocar tudo em risco para treinar. Um navio de guerra atracou lentamente no porto do quartel-general da Marinha. Roja saiu enquanto Tashigi seguia atrás dele. Esta é a primeira vez que ela vem à sede. Afinal, ela era apenas uma sargento. Esta é a sede Marineford. Olhando para a enorme fortaleza à sua frente, Tashigi sentiu-se pequena. Este era o centro de operação de todos os fuzileiros navais. Neste mundo, este é o lugar que combate o mal. Quando Roja chegou aqui pela primeira vez, sua reação foi a mesma de Tashigi. Embora ele tenha visto isso antes enquanto assistia a uma peça, a coisa real não pode ser comparada a isso. No caminho, exceto alguns fuzileiros navais que não reconheceram Roja, todos saudaram Roja assim que o viram. Roja avançou em direção ao acampamento dos recrutas. Quando Garp jogou Roja aqui, ele sabia que Garp queria que ele experimentasse a lacuna entre ele e os outros recrutas e trabalhasse mais para ficar tão bom quanto eles. Além disso, Garp não jogou aqui e o ignorou completamente. A razão pela qual ele desapareceu por tanto tempo foi para ajudá-lo a conseguir uma espada. Então ele começou a treinar Roja. Roja queria fazer o mesmo com Tashigi. Este é o campo de recrutamento, comparado a eles, sua base ainda está muito abaixo deles, então no próximo mês diminuirei essa lacuna. Para Roja, tornar Tashigi parte do acampamento foi fácil. Ele só precisa dar a palavra e já estará feito. Sim. Tashigi viu o poder desses recrutas, eles eram muito poderosos e quase desumanos, o que a fez perceber sua fraqueza. Ela já ouviu de Roja que o acampamento está dividido em campo comum e campo de elite. Seu primeiro objetivo é superar os recrutas do campo comum, o que foi muito difícil. Além disso, ela é uma garota que tornará as coisas mais difíceis para ela. Os recrutas viram Roja e ficaram maravilhados ao olhar para ele. Eles também estavam curiosos sobre Tashigi. Quando souberam que ela era alguém que Roja trouxe aqui para treinar, todos sentiram inveja e ódio por ela.
Muitos deles já eram provocativos e hostis com ela. Isso deixou Tashigi ainda mais nervoso. Roja não prestou atenção em nada disso. Na verdade, ele fez toda essa viagem para atrair o ódio desses recrutas para Tashigi, para que ela pudesse ter alguns rivais que pudessem fortalecê-la ainda mais no futuro. Roja começou a simplesmente dar dicas para Tashigi de uma forma descontraída, pois sabia que os espadachins precisavam descobrir o caminho por conta própria. Não adianta imitar, pois isso não fará dela uma grande mestre. Tashigi não era igual a Zoro. Ela não tinha um mestre como Koshiro que pudesse ajudá-la a estabelecer suas bases desde muito jovem. Em uma sala separada, Tashigi atacava constantemente Roja, que segurava seu Senmaboroshi e continuava a desviar seus ataques. Ainda está um pouco confuso, mas está muito melhor do que era no começo. Roja descreveu seus ataques de maneira comum enquanto contava as vantagens e desvantagens de seus movimentos. Já se passou quase um mês desde que Roja a trouxe aqui. Ele logo percebeu que nem todo mundo é como ele. O próprio sentimento de Roja tornou difícil para ele encontrar qualquer gargalo em sua prática. Mesmo quando estava no reino do Grande Mestre, ele só precisou lutar algumas vezes com o verdadeiro Grande Mestre para realizar seu caminho. Em contraste, o ritmo de Tashigi foi muito mais lento. Ela levou um mês para reparar sua esgrima e apontar o caminho certo. Ainda não está claro quando ela compreenderá o ritmo de todas as coisas. Depois de alguns confrontos, a testa de Tashigi estava cheia de suor e quando Roja viu isso, encerrou o treino de hoje. Eu sinto muito mesmo. Tashigi mostrou desculpas no rosto. Roja balançou a cabeça e disse, não é nada. Sua força física é inferior à dos homens. É normal, continue praticando e depois de um certo grau você sentirá o efeito cada vez menor. Neste mês você deve apreciar o poder que experimentou. Quando ela ouviu as palavras de Roja, um sorriso feliz apareceu no rosto exausto de Tashigi. Ela sabia melhor do que ninguém o quanto sua força cresceu no último mês. Sua esgrima não é tão complicada como antes, então agora você praticará no acampamento com os outros, disse Roja a Tashigi. Afinal, Tashigi não era ele. A prática da esgrima deve ser acompanhada de uma batalha real. Ela pelo menos precisa atingir o ritmo de todas as coisas sozinha. De acordo com a história original, Tashigi tinha a qualificação para se tornar uma mestre espadachim, mas se ela conseguiria passar esse gargalo para o próximo reino é algo que Roja não sabia, mesmo que tivesse a ajuda dele. Afinal, Roja não sabia se este mundo tinha alguma grande mestre feminina antes. Eu não vou decepcionar você. Tashigi disse com firmeza enquanto apertava a espada e acenava para Roja. É verdade que ela começou um pouco tarde, mas há algo que fez Roja sentir que ela tinha potencial para se tornar uma grande mestre. Boa sorte. Roja sentiu e sorriu para ela, depois se virou e saiu. Capítulo 306 Guerra. Depois que Tashigi se juntou oficialmente ao acampamento ordinário, Roja não prestou mais muita atenção nela, mas secretamente fez os instrutores prestarem atenção. Roja trazendo uma sargento de volta ao quartel-general e treinando-a por um mês rapidamente se espalhou por todo o quartel-general. É normal que Kizaru e Aokiji tragam talentos excepcionais de vez em quando, mas quem Roja trouxe era uma garota. Isso deixou as pessoas curiosas sobre seu relacionamento. Sendo o fuzileiro naval mais forte da história, quem pode fazê-lo ter tanto interesse? Muitas pessoas ficaram muito curiosas sobre isso, especialmente Aokiji, que observou Tashigi secretamente. Após observação cuidadosa, ele percebeu que Tashigi não era forte, mas ela tinha vontade de ser mais forte, o que tornava seu potencial futuro desconhecido. Talvez Roja valorizasse isso. Depois de olhar para Tashigi por um tempo, Aokiji saiu. No mês seguinte, o desempenho de Tashigi surpreendeu muita gente. A princípio, ela poderia ser classificada no meio do campo comum, mas depois de algum treinamento, ela poderia derrotar todos ali. Sua força e conquistas aumentaram do meio para o topo e, finalmente, ela foi uma das 10 pessoas mais fortes do acampamento. Mas Roja não estava na sede neste momento, ele recebeu um pedido de ajuda em Alabasta, então deixou a sede indo para lá. Ao pisar no deserto deste país, ele se sentiu desamparado. O pedido veio da Vivi. Ela disse que tinha algumas dificuldades e precisava da ajuda dele. Ele ficou um pouco sem palavras. Da última vez, ele assustou Crocodile e avisou Cobra sobre ele. Caso ele voltasse, Cobra saberia contra quem ele estava e poderia tomar precauções. Mas ele ainda não podia fazer nada com Crocodile. Esse cara está usando demais sua identidade como Shichibukai. Acho que é hora de cancelar esse sistema. Roja balançou a cabeça e atravessou o deserto em direção a Alabasta. Alabasta agora estava em alerta máximo. Depois que Crocodile fez seu movimento, os rebeldes finalmente ultrapassaram o exército e alcançaram um nível que não podia mais ser contido. Uma batalha total é imparável. Carregue todos os canhões. Quando o inimigo chegar, será tarde demais para carregá-los. Nas torres de Alabasta, os canhões foram colocados e apontados para o deserto à frente. De repente a terra começou a tremer devido aos inúmeros passos das pessoas. Eles eram os rebeldes que somavam mais de 2 milhões. Eles ainda não chegaram, mas seus passos fizeram tremer todo o reino. À distância, a linha que ligava a terra ao céu de repente ficou turva e a poeira começou a subir enquanto inúmeras figuras começaram a aparecer. O enorme exército dos rebeldes finalmente apareceu. O exército podia sentir a pressão. Neste momento, 2 figuras estavam um pouco distantes. O punho era um Karu e o pato e ao lado dele estava uma garota com longos cabelos azuis que balançava com o vento. Esta era Vivi. O pato ao lado dela estava tremendo ao ver o exército rebelde.
Vivi viu Karui tremendo e não pôde deixar de sussurrar em seus ouvidos. Está tudo bem. Karui, você não precisa ficar aqui. Vivi não pôde deixar de sorrir ao enfrentar a pressão do exército e dizer, não me importo se for pisada. Ela virou a cabeça e olhou para longe novamente. Embora ela não tivesse medo, ela estava nervosa, pois esta era sua última chance de deter o exército rebelde. O líder do exército rebelde, Koza, aproximava-se cada vez mais de Alabasta, então puxou a espada e ergueu-a bem alto. Não se distraia, entre no portão sul e abra o portão principal por dentro para mim. Ah! Um grupo de rebeldes seguiu atrás e gritou. Esse grito ofuscou o som de passos. Vivi olhou para os rebeldes chegando cada vez mais perto e finalmente abriu os braços e gritou. Parem o exército rebelde. Esta guerra. Mas sem esperar que ela terminasse de falar, uma bala canônica voou de repente de Alabasta e pousou na frente de Vivi. A poeira encheu o lugar que impedia Vivi de falar, pois ela estava em estado de choque no coração. Ela tentou gritar com todas as suas forças, mas não funcionou. O ímpeto do enorme exército a impediu de falar. Isso é realmente impossível de parar? Vivi cerrou os dentes. Ela não conseguia mais ouvir a própria voz e só conseguia ver o exército rebelde avançando. A poeira encheu o local e inúmeras pessoas não conseguiam mais ver Vivi. Mesmo o exército do reino não conseguiu ver Vivi enquanto se preparavam para o confronto. Vendo isso, os olhos de Vivi ficaram cheios de desespero. Justo neste momento, no caos, uma voz alta soou de repente em seus ouvidos. Uma guerra não termina assim. Vivi ficou chocada e não pôde deixar de olhar na direção do som. Ela imediatamente viu a figura de um fuzileiro naval que ela não sabia quando ele apareceu. Roja finalmente está aqui. Capítulo 307. Parando a guerra. Roja-san. Quando Vivi viu Roja, ficou encantada por ele realmente ter vindo, mas não sabia se ele conseguiria impedir tal guerra. Afinal, as pessoas nesta guerra somavam mais de 2 milhões. Tá. O exército rebelde avançou em camelôs enquanto não havia sinal de Roja e Vivi, pois estavam cobertos de poeira. Os cascos vinham rápido demais para pisá-los. No momento seguinte, Roja, que veio e ficou ao lado de Vivi, levantou ligeiramente a cabeça e olhou para frente sem nenhum movimento desnecessário. Mas um simples levantar de cabeça fez com que a atmosfera de todo o campo de batalha mudasse, como se o tempo tivesse parado. Até a poeira inexplicável e estranhamente estagnada no ar. Apenas um passo antes do casco do camelo pisar em Vivi, ele parou no ar. Não só aquele casco, ao redor dele. Todas as pessoas e todos os camelôs ficaram congelados ao mesmo tempo. Os olhos de Vivi se arregalaram enquanto ela olhava em volta surpresa. O que Roja fez? Na próxima instância, Puton, o camelo que estava na frente de Vivi caiu no chão e seguindo, a pessoa estava de costas. De repente, os camelôs caíram um após o outro rapidamente. Ao mesmo tempo, quase todos os rebeldes também caíram. Não apenas isso, toda a poeira ao redor de Roja e Vivi de repente se espalhou em todas as direções e desapareceu. Apenas alguns rebeldes ficaram em frente a Alabasta. Isso é. Olhando para isso, Vivi não conseguia acreditar. Ela ficou chocada além da crença. Sua mente estava em branco porque ela não conseguia mais pensar. Ela pensou que Roja gritaria alto ou faria algum movimento enorme para deter os rebeldes. Mas na verdade ele nem levantou a mão e todos os rebeldes desabaram. Eram 2 milhões de pessoas. Não se preocupe, eles simplesmente desmaiaram. Roja parecia que nada aconteceu, como se isso fosse apenas um assunto trivial para ele. Ele deu um tapinha gentil no ombro de Vivi para acordá-la do choque. Mesmo Vivi ao lado de Roja não conseguia entender o que aconteceu, sem mencionar o exército do reino. Quer fossem soldados ou capitães do exército, eles não sabiam o que aconteceu enquanto permaneciam congelados em seus lugares. Um momento antes, a terra tremia e o som de passos era como um trovão, em apenas um instante, todos caíram no chão. Muitos soldados não puderam deixar de perguntar, isso é um deus? Vivi olhou para o exército rebelde que desmaiou e não conseguiu reprimir sua excitação. A guerra realmente parou. Obrigado, realmente obrigado. Vivi olhou para Roja e agradeceu com entusiasmo. Ela não conseguia mais manter a calma. Até a voz dela tremia quando ela falava. Roja sorriu levemente e balançou a cabeça ao mesmo tempo. Roja não tinha nada contra Crocodile. Este último matou muitos piratas novos, o que deixou a primeira metade do Grand Line um pouco mais calma. Por isso não matou da última vez. Embora isso não tivesse nada a ver com ele, Crocodile não recebeu o aviso da última vez. Depois de um tempo, Vivi finalmente se acalmou e se lembrou de algo. Ela queria dizer alguma coisa, mas parou com uma expressão hesitante no rosto. O que é? Roja perguntou a Vivi estranhamente. Vivi sentiu o coração complicado ao se sentir ansiosa, mas não sabia como dizer isso. Ela poderia dizer que um grupo de piratas foi lutar contra Crocodile e ela queria que Roja o salvasse. Sem brincadeira, Roja é um almirante. Crocodile ainda continua com seu plano? Ele realmente usou demais sua posição como Shichibukai. Roja olhou para Vivi de forma estranha enquanto balançava a cabeça. Quando Roja mencionou isso, a expressão de Vivi ficou ainda mais ansiosa. Roja não era um idiota. Depois de prestar atenção na expressão de Vivi, ele pensou um pouco e suspirou ao se lembrar de algo e soltou seu Kimbu Shoku-Aki. Depois de um tempo ele encontrou algumas presenças familiares, retraiu seu Aki e balançou a cabeça. Eu mudei muito na história original. Eles realmente entraram na Grand Line e chegaram até aqui? Na cidade, Crocodile, com um integrante das obras barrocas, lutava contra ninguém menos que os piratas do Chapéu de Palha. Roja olhou para Vivi e perguntou, você está preocupado com Luffy e os outros? Vivi quase assentiu diretamente, mas no final ela parou. Vendo isso, Roja balançou a cabeça e disse, não se preocupe, eles vão vencer. Além disso, não vou pegá-los, eles são diferentes.
Vivi olhou para Roja com espanto. De repente, ela sentiu que Roja sabia mais sobre Luffy do que ela. Vivi hesitou por um momento e eles não puderam deixar de perguntar. Você conhece eles? Afinal, como almirante, um grupo de piratas como o de Luffy não deveria ser tão conhecido por Roja. Não parece haver qualquer hostilidade em suas palavras também. Claro que os conheço. Vivi ouviu suas palavras. Um conhecido almirante admitiu diretamente que conhecia um grupo de piratas. Ela ficou surpresa ao olhar para ele estupidamente. Como você conhece o Luffy? Luffy? Roja revirou os olhos e disse, eu sou tio dele. Capítulo 308, Determinação. Ao ouvir que Roja era na verdade tio de Luffy, Vivi não pôde deixar de duvidar do mundo que conhecia e de seu próprio conhecimento nesta vida. Neste momento as pessoas finalmente notaram Roja e Vivi. Embora o deserto estivesse cheio de exércitos rebeldes, no centro deles estavam Roja e Vivi. Isso os tornou o centro das atenções. Isso é, vendo o uniforme de Roja Marri, os capitães do exército de Alabasta se entreolharam, respiraram fundo e saíram rapidamente das muralhas da cidade. Eles primeiro olharam para Vivi e depois para Roja ao lado dela. Todos eles já o tinham visto antes. Espada Fantasma-san, muito obrigado por ter vindo tão cedo. Os capitães não ficaram muito chocados com o poder de Roja quando lhe agradeceram. Se os rebeldes entrassem na cidade, sangue sem fim seria derramado. Nesse momento, Vivi finalmente se acalmou e olhou para Roja preocupada e não pôde deixar de perguntar. Roja-san, você acha que eles podem vencer? Talvez. Roja usou um tom positivo antes, mas agora ele se esforçou para parecer casual. Roja sorriu para Vivi e disse, já que você está tão preocupado, por que não vamos lá ver? Vivi assentiu e entrou em Alabasta junto com Roja enquanto o exército seguia atrás e não ousava avançar. Em uma rua tranquila, duas pessoas estavam de frente uma para a outra. Um era Daiz Bones, também conhecido como Mr. 1, enquanto o outro era Zoro, que segurava 3 espadas e olhava para ele com indiferença. Daiz Bones olhou para Zoro calmamente enquanto dizia, não quero decepcioná-lo, mas nunca fui ferido por um espadachim desde o dia em que comi minha fruta do diabo. É assim mesmo? Zoro ficou quieto enquanto olhava para Daiz Bones com um olhar indiferente e então disse friamente, isso é porque você não me conheceu antes. Vocês são todos conversadores. Daiz Bones disse e então correu em direção a Zoro enquanto seus dedos se transformavam em lâminas afiadas. Uau! Zoro puxou um pouco a espada e deu um pequeno salto para trás. Acontece que seu corpo é feito de aço. Você é uma espada grande ou algo assim? Zoro olhou para Daiz Bones e seus olhos brilharam um pouco. Daiz Bones disse friamente, você está com medo agora? Mas já é tarde demais. Vamos ver quanto tempo você consegue aguentar. Não se preocupe. Zoro pegou uma espada e colocou na boca ao mesmo tempo em que segurava as outras 2 espadas nas mãos. O que eu quis dizer é que você nem tem qualificação para me enfrentar. Santoril, Yakuyashi Pão de Ro. No momento seguinte, as 3 espadas se moveram juntas em um movimento circular que lançou 3 energias de espada em espiral em direção a Daiz Bones. Daiz Bones sentiu o poder desse ataque e ficou horrorizado, mas infelizmente era tarde demais para escapar. Ao mesmo tempo, ele estava confiante em sua habilidade de fruta, então cruzou os braços para resistir ao ataque. Uau! O ataque de Zoro passou e o corpo de aço não resistiu à sua nitidez que fez respingos de sangue por toda parte. Impossível! Os olhos de Daiz Bones se arregalaram em descrença quando ele caiu no chão. Nada é impossível. Zoro relembrou a época em que era criança e lutou contra Roja, que usou um galho de árvore para derrotá-lo com facilidade. Ele disse indiferente, não tenho tempo para brincar com você. Zoro já entrou no estado de ritmo de todas as coisas, o que lhe garantiu uma vitória fácil e rápida. Seguido por Usopp, Sanji e Nami e finalmente é a vez de Luffy. No centro da praça, Luffy ergueu a perna para o céu e bateu em Crocodile. Suas pernas estavam cheias de sangue, o que fez com que Crocodile não conseguisse usar sua logia para evitar o ataque. Luffy era muito mais forte do que na história original e mesmo assim dificilmente conseguiria lutar contra o atual Zoro. Luffy derrotou o Crocodile finalmente. Olha, eu disse que não tem problema, certo? Roja levou Vivi para onde Luffy estava lutando e encolheu os ombros para Vivi fazendo beicinho. Vivi finalmente ficou feliz. Cobra também veio e olhou para o crocodilo derrotado e não pôde deixar de tossir 2 vezes. Estou envergonhado. Estava claro que ele sabia sobre seu inimigo, mas não podia fazer nada a respeito. Cobra ficou envergonhado com este fato, pois sentiu que não era digno de ser o rei de Alabasta. Pai, como você está? Vivi viu Cobra tossindo e não pôde deixar de perguntar preocupada e apressadamente foi para o lado dele, mas Cobra acenou com a mão e sinalizou que estava bem. Roja olhou para Cobra e não o confortou. Embora Crocodile fosse seu assunto pessoal, Cobra ainda não podia fazer nada, mesmo conhecendo seu inimigo, que não era digno de um rei. Bem, isso também é normal. Tá. Neste momento, os fuzileiros navais finalmente chegaram. Quando viu Roja, ele ficou por um tempo e depois correu rapidamente. Senhor! Roja olhou para os fuzileiros navais, ele estava com preguiça de repreendê-los quando disse, pegue os culpados deste caos, crocodilo, enquanto o priva de seu status de Shichibukai. Leve também todos os piratas das obras barrocas para Impel Down. Sim, senhor! Os fuzileiros navais queriam perguntar sobre os piratas do chapéu de palha, mas não ousaram enquanto Roja não disse nada sobre eles. Capítulo 309. Origem. Desta vez acho que deveria conversar com o velho sobre o Shichibukai. Roja olhou para os fuzileiros navais levando o crocodilo embora e balançou a cabeça. Ele não gostou desse sistema desde o início, mas estava com preguiça de cuidar dele. Quando Cobra ouviu as palavras de Roja, ele olhou entusiasmado para Roja e disse, sim, tosse. O sistema Shichibukai. Tosse, não deveria existir. Pai, não fale mais, você deveria descansar. Vivi olhou para Cobra preocupada enquanto dizia, ele está bem.
Roja usou seu Aqui para analisar o problema de Cobra. O motivo da tosse é uma pequena lesão pulmonar, não um grande problema. Vivi hesitou um pouco e depois disse, vá descansar, pai. Eu cuidarei de tudo aqui. Quando Cobra ouviu suas palavras, a princípio ele teve vontade de recusar, mas então pensou em algo e acenou com a cabeça com um sorriso. Bom então. Roja calmamente olhou para isso. Depois que Cobra foi escoltado pelos guardas, Vivi começou a lidar com a situação. Quando se trata de governança, ela é melhor que Hancock. Roja olhou silenciosamente para Vivi comandando os guardas e soldados e não pôde deixar de assentir secretamente. Ele apreciava os métodos de Hancock, mas quando se tratava de governança real, Vivi era melhor. Ela era uma governante qualificada. Roja-san. Depois de terminar as coisas urgentes, Vivi chegou ao lado de Roja e disse, por que você ainda está parado aqui, por favor, vá até lá e descanse. Não, eu não quero conhecê-los. Roja balançou a cabeça e sorriu para Vivi. Você é muito bom em administrar seu país, mas falta o comportamento da rainha. Daqui a alguns anos, quando eu vier aqui, espero poder chamá-la de Rainha Vivi. Vivi não esperava que alguém como Roja ainda fizesse piadas. Por um tempo, suas bochechas ficaram vermelhas porque ela não sabia como reagir. Quando ela olhou para cima novamente, descobriu que Roja já havia desaparecido. Ele saiu, Vivi olhou em volta e não viu nenhum vestígio de Roja. Ela se sentiu um pouco perdida no coração. Quando ele estava aqui, ela se sentia segura. Ele é provavelmente a pessoa em quem todos no mundo confiam. Tal pensamento apareceu de repente na mente de Vivi. Dentro da sala habitual em Mary Geoise, os 5 anciãos ouviram um relato sobre a derrota de Crocodile por Cobra e também ouviram sobre seu plano para pegar Plutão. Crocodilo foi derrotado. Isso é realmente uma sorte. De acordo com Cobra, ele queria criar Plutão. Um dos 5 anciãos segurando uma espada disse, ele é um pirata, afinal, nós apenas os usamos para estabilizar o equilíbrio de poder. Falando nisso, Luffy do Chapéu de Palha é realmente um problema. Ele acabou de entrar na grande linha e derrotou o Crocodile. Também o sangue dele. Quando se tratava de Luffy, os rostos dos 5 anciãos ficaram feios. Ainda existem muitas pessoas no mundo que não conheciam a identidade de Luffy, mas sabiam. Ele era neto de Garp, filho de Dragon e sobrinho de Roja. Qualquer uma dessas 3 identidades poderia assustar qualquer um até a morte, muito menos juntos. Garp estava sempre a caminho. E aquele Roja? Ainda não sabemos se podemos controlá-lo ou não. Quanto ao Dragon, ele é ainda mais perigoso. E agora um novo membro dessa família é um pirata. Os mais velhos se entreolharam sombriamente. Roja definitivamente não vai pegar o Chapéu de Palha. Ele foi para Alabasta e não o encontrou lá. O Chapéu de Palha derrotou o Crocodile, e mesmo um Comodoro não será capaz de lidar com ele. Deveríamos aumentar sua recompensa, que tal 100 milhões? Sim, deveríamos fazer isso. Eles não conseguiram encontrar uma contramedida melhor. O Luffy original tinha apenas Garp e Dragon, o que já lhes dava dor de cabeça, sem falar em Roja. Roja ignorou o chamado dos mais velhos uma dúzia de vezes. Os mais velhos estavam extremamente invejosos e preocupados com o poder de Roja e não ousavam se voltar contra ele. De qualquer forma, Roja era um bom almirante no momento e já suprimiu muitos piratas. Se Roja se rebelasse e se tornasse um segundo dragão, a situação ficaria fora de seu controle. Eles têm que lidar com Roja, mas têm que esperar que ele limpe o resto do Yonkou, então eles irão removê-lo diretamente. Depois que Roja voltou para a sede, ele foi diretamente para seu quarto. Mesmo com seu atual estado de espírito, foi um pouco difícil reprimir sua excitação, porque Senmaboroshi finalmente alcançou o asterisco to estágio. Com o pensamento, o bar da propriedade apareceu na sua frente. A energia atingiu a condição para o próximo nível. Roja respirou fundo e optou por atualizar a espada. Antes, Roja não conseguia sentir sua Reiatsu entrando suavemente em Senmaboroshi, mas agora era realmente natural. Ele sentiu que poderia até mudar a forma de Senmaboroshi com o pensamento. Desta vez, não havia luz dourada como sempre, mas sua alma parecia se fundir com Senmaboroshi. Finalmente, Roja pôde ver as memórias mais profundas dentro de Senmaboroshi. Roja viu a imagem de uma espada quebrada em um espaço vazio. Roja já viu essas imagens antes, mas esta era a imagem mais nítida. E com o pensamento, Roja começou a mover a imagem de volta para o futuro, para o momento em que a espada não estava danificada finalmente na imagem. A espada apareceu em um determinado mundo. Com certeza, você realmente veio de lá. Quando Roja viu a imagem do mundo dentro das memórias de Senmaboroshi, ele suspirou e não pôde deixar de sussurrar. Capítulo 310. Gelo e Neve. No mundo de Bleaz, 100 anos antes do início da história original, o capitão da 12ª Divisão e fundador do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami, Urahara Kizuki, criou algo muito perigoso que atende pelo nome de Ojoku. Depois disso, ele experimentou. Esses experimentos envolveram a criação de Zanpakutos. Infelizmente, os Zanpakutos criados eram como conchas vazias sem qualquer Shikai ou Bankai. Isso os tornou impossíveis de se desenvolverem ainda mais. Mas, o que eles não sabiam, um desses Zanpakutos foi na verdade influenciado pelo Ojoku, o que lhe deu um potencial ilimitado de desenvolvimento. O Zanpakuto que não foi visto antes em Bleaz, Senmaboroshi. Quando Urahara foi forçado a fugir, ele destruiu todos os estudos relacionados ao Ojoku e selou-os no corpo de Rukia, mas naquele momento não teve tempo de destruir Senmaboroshi. Na pressa, ele simplesmente jogou-o na passagem entre a Sociedade das Almas e o mundo humano, o que deveria tê-lo feito desaparecer para sempre. Mas o que ele não esperava é que viajasse por mundos e encontrasse a alma de Roja depois que ele faleceu e se tornasse sua Zanpakuto. A cena passou nos olhos de Roja enquanto ele entendia sua origem. Então foi isso que realmente aconteceu. Embora ele sempre soubesse que algo semelhante acontecia, ele não conseguia acalmar seu coração. Finalmente as imagens desapareceram e Roja abriu os olhos novamente. Senmaboroshi alcançou a 6ª etapa.
Com o pensamento, o bar da propriedade que mudou dramaticamente apareceu na frente de Roja. A sexta etapa, Senma Boroshi mais 0. Atributos. Os atributos básicos estão perfeitamente integrados e a potência atual é de 6 estrelas. Atributos especiais, Sistema Elemental, Sistema Metamorfose, Sistema Reiatsu, Sistema Ilusão, Genjutsu, Sistema de Controle. Energia, 0,450. Toda a interface foi simplificada. O poder de Yamamoto é classificado no Sistema Elemental, Senbon Sakura é classificado no Sistema Metamorfose, Jetsuga Tenshu e Devor são classificados no Sistema Reiatsu. Quanto à Ilusão, ele atualmente não tinha nenhuma habilidade além daquele sistema de controle. Construção espacial. Construção espacial. O que é isso? É um poder obtido após a atualização ou é o poder da fruta do diabo que a espada comeu? A alma de Roja estava agora completamente integrada com Senma Boroshi. Para que ele pudesse conversar com ele para encontrar as respostas sem problemas, atualmente é como um Zanpakuto real. Afinal, a espada foi influenciada pelo poder de Ojioku e essa espada estava totalmente integrada com a alma de Roja. Seja o poder do Ojioku, do Zanpakuto ou da alma de Roja, os três têm potenciais e possibilidades ilimitadas. Quando Roja quis saber se essa era a habilidade do Zanpakuto ou se era devido à ingestão da Akuma no Mi, a resposta apareceu diretamente em sua cabeça. É realmente a habilidade das Akuma no Mi, mas se transformou na forma mais básica de controle do espaço. Então, preciso desenvolvê-la pouco a pouco? Roja estendeu a mão e agarrou o ar. Senma Boroshi apareceu em sua mão. Ele não sabia se essa habilidade era a principal habilidade espacial que o torna capaz de controlar o espaço ou se era um ramo como a habilidade da Fruta Mundial dos Espelhos. Mas sob a influência de Senma Boroshi, tornou-se o controle mais básico do espaço e o seu desenvolvimento futuro depende dele agora. Mas os poderes do sistema de controle são provavelmente difíceis de desenvolver. Roja balançou a cabeça ligeiramente. Mesmo com sua força agora, ele ainda não conseguia tocar o poder do espaço. Então, quando Senma Boroshi engoliu uma Akuma no Mi espacial, ele a transformou no controle espacial mais básico que eram as construções. No entanto, a dificuldade aqui é válida porque qualquer que seja a forma como ele a desenvolva, seria incrivelmente poderosa. Quer ele o desenvolva para criar vazios como aquele de que se lembra ou para viajar entre dimensões ou mesmo o poder do Kamui de Uchiha Obito. Cada uma dessas possibilidades é incrível, além do controle básico de espaço. Deveria haver outras habilidades? Roja perguntou em sua mente. A fruta espacial deveria ter uma habilidade própria e se usada por Senma Boroshi sem alteração, não seria um fardo para ele. A habilidade de Senma Boroshi está relacionada ao estágio em que ele se encontra. Quanto mais alto o estágio, mais habilidades ele poderá obter. Com certeza. Roja obteve a resposta para sua pergunta. A habilidade está no sistema Illusion, mas como há aqui, não haverá nenhum efeito ao usá-la, então ele analisará mais tarde. Quanto ao atributo dourado, Roja sabia o que era agora. Na verdade, era o final Jetsuga Tenshu permanente. Esse é o poder mais forte do mundo de Bleach. O fardo dessa habilidade é certamente enorme e ele precisa chegar ao 9º estágio para realmente conseguir obtê-la e ainda ter dificuldade em usá-la. Desta vez a página de extração de atributos foi omitida e após algumas piscadas, a barra de propriedades voltou ao seu estado original. Uma nova habilidade foi adicionada ao sistema elemental. Sistema elementar Gelo e Neve, Daiguren Irimaru, Aka no Togami. Duas habilidades ao mesmo tempo? Olhando para as habilidades de Gelo e Neve, Roja tocou a testa enquanto pensava em obter duas habilidades ao mesmo tempo, e isso realmente aconteceu. As duas habilidades estão sob o sistema Gelo e Neve, uma era a mais forte e a outra a mais bonita, mas aos olhos de Roja ambas eram fortes. O único problema era que ele queria que fosse uma habilidade do sistema de controle. Parece que no último momento, entre o controle e as habilidades duplas, a última foi escolhida. Roja balançou a cabeça impotente. Querer obter duas habilidades de controle era um pouco ganancioso. Senma Boroshi pode não ser capaz de lidar com eles, mas ele poderia lidar com esses dois. Ele ficou bastante satisfeito ao obter as habilidades Gelo e Neve. Afinal, ele pode usar 2 ou 3 bancais ao mesmo tempo, então eles não eram um fardo para ele. Capítulo 311, Daiguren Yorimaru. Depois de adquirir o poder da construção espacial e o poder do gelo e da neve, Roja começou a praticar. Ele descobriu que a construção espacial precisaria de 2 a 3 anos para ficar tão forte quanto ele queria. Então deixou isso de lado e começou a praticar usando 3 bancais ao mesmo tempo. 3 bancais, como as palavras sugerem, ele queria usar Daiguren Yorimaru, Aka no Togami e Senbon Sakura Kageyoshi ao mesmo tempo. Se eu pensar bem, as habilidades dos novos bancais são, em alguns aspectos, consideradas habilidades de controle de temperatura, o mesmo que Ryujin Jaka. Apenas o primeiro reduz a temperatura até atingir o zero absoluto, enquanto o último a aumenta a um grau ilimitado. Roja sentou-se em meditação enquanto começava a pensar. Como uma travessia, seu pensamento estava limitado à superfície da habilidade, mas ele conseguia pensar profundamente sobre cada possibilidade. As chamas e o gelo são apenas simples habilidades elementares, mas se ele puder controlar a temperatura usando-as, não será uma habilidade no sistema de controle. Tudo tem temperatura, e essa temperatura afetaria o movimento das partículas. Quanto mais rápido o movimento, maior será a temperatura e vice-versa. O limite mínimo de movimento é 0, que é o zero absoluto neste caso, mas a velocidade pode ser aumentada sem limite, portanto não há limite para a temperatura. Seja ela na casa dos milhares ou dos milhões, não há limite algum. Não há limite real para o quão alta uma temperatura pode atingir. Roja pensou sobre isso e ficou em choque por um tempo antes de tomar uma decisão. Preciso mudar de local. Roja olhou em volta porque queria estudar mais essa habilidade e, naturalmente, era impossível tentar coisas aqui. Se ele for descuidado por um segundo, poderá destruir a sede.
Roja deixou a sede sozinha. Ele se moveu ao longo do cinturão calmo até encontrar uma ilha desabitada e então tirou Senmaboroshi. Coincidentemente, ele encontrou uma enorme fera-leão-tigre. A fera sentiu Roja e foi diretamente em direção a ele, pois queria convidá-lo para jantar. Roja não olhou para isso. Ele apenas colocou Senmaboroshi na frente dele e disse: "Sente-se nos céus congelados, Irimaru." Uau! Este poder era completamente diferente do de Ryujin Jaka. Em um momento, Senmaboroshi se transformou em uma cor azul clara e ao redor dele, gelo grosso e duro se condensou. Até a temperatura ao seu redor caiu rapidamente. A fera tinha alguns pontos de interrogação na cabeça, sentiu que algo estava errado, mas não desistiu e ainda queria comer Roja. Roja olhou para Senmaboroshi em sua mão até que as garras da fera estivessem prestes a alcançar sua cabeça. Uau! Roja não atacou usando sua esgrima, na verdade, a fera estava congelada. Uau! Uau! Roja ficou um pouco surpreso com a força dessa fera. Na verdade, não morreu, em vez disso quebrou o gelo. Nada mal. Lembro que Luffy não conseguiu nem derrotar uma fera da mesma espécie mesmo usando a quarta marcha. Roja olhou para a fera e, embora estivesse um pouco surpreso, ainda não se importou. Em vez disso, ele sorriu e disse: "Nesse caso, vou tentar isso." No momento em que a voz de Roja caiu, ele evitou as garras da fera e olhou gentilmente para Senmaboroshi em sua mão. Bankai, Daiguren Irimaru. Uau! Ao usar o Shikai, ele usou diretamente o Bankai, o que tornou o poder completamente diferente. O poder afetou até o céu enquanto o mundo parecia ficar mais frio. Nuvens apareceram no céu. Rugido. A fera olhou para o céu escurecido e de repente sentiu medo. Depois de rugir, ele começou a recuar. Mas já era tarde demais. Roja apontou a espada para o céu. De repente um poder frio irrompeu e derramou-se no céu nublado. Item Yakas. Uau! Instantaneamente, uma luz branca deslumbrante emergiu de repente das nuvens que se expandiram e se transformaram em um enorme buraco. Então uma neve sem fim saiu daquele buraco. A neve era linda, além de muito perigosa e fria. A fera sentiu o perigo e não hesitou em se virar e fugir, mas já era tarde demais quando a neve caiu. Ela floresceu em uma linda flor. Uau! 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 A neve continuou caindo, e quando toca algo se transforma em um lindo fluxo. Conforme a flor desabrocha completamente, transforma o que toca em um pilar de gelo. No final, os pilares formaram uma enorme flor gelada. A fera poderia resistir ao poder do Shikai, mas não poderia fazer nada contra este ataque. O poder não é ruim. Também não é tão difícil de controlar quanto o Ryujin Jaka. Bem, também é verdade que Tsugaya não é tão forte quanto Yamamoto. Roja olhou para a bela vista à sua frente enquanto a sentia com satisfação. Capítulo 312. Sode no Shirayuki. Então vamos tentar Sode no Shirayuki. Roja olhou para a flor de gelo e soltou a Bankai, devolvendo Senmaboroshi à sua forma inicial. Então ele usou Sode no Shirayuki. Um tipo diferente de frieza surgiu de repente ao seu redor. Se o poder anterior está transformando o mundo exterior em um mundo congelado, então este parece estar contido. A frieza está escondida dentro do corpo e da espada. Dense, Mei, Sode no Shirayuki. Com uma voz baixa, Roja disse e Senmaboroshi de repente ficou branco puro como o luar. Roja sentiu como se pudesse controlar a temperatura como quisesse. Negativo 18 graus. Roja disse e de repente Senmaboroshi ficou mais frio. Seu corpo de repente ficou mais frio até atingir menos 18 graus. Essa habilidade é um pouco perigosa e muito mais difícil de controlar do que Daiguren e Orochimaru. Se eu não controlar bem este último, isso colocaria outros em perigo, mas se eu não conseguir controlar isso bem, eu me machucaria. Sentindo seu corpo ficar mais frio do que gelo e seu sangue parar de fluir, Roja não pôde evitar Muter. Se Rukia usasse essa habilidade e reduzisse demais a temperatura, ela definitivamente se machucaria. 50 graus negativos. Com o pensamento, Roja baixou ainda mais a temperatura. Mesmo que seu corpo estivesse próximo ao de Garp, era difícil para ele resistir a tal temperatura. Essa temperatura. Isso não deveria ficar dentro do corpo. Roja murmurou, e seus olhos brilharam de repente. Embora Rukia tivesse atingido uma temperatura mais baixa do que isso, ela era um Shinigami, ele era de carne e osso, o que não era a mesma coisa. Mesmo que Rukia conseguisse, ele talvez não conseguisse agora. Roja usou sua Heiatsu para expulsar o frio de seu corpo. Ao mesmo tempo, ele usou a Ki para se proteger. Sob seu esforço total, o frio foi forçado a sair de seu corpo e apenas se condensou em Senmaboroshi. Este é o de perfeito. Senmaboroshi era Sode no Shirayuki, tem poderes de imitação limitados. Então Roja teve que improvisar e desenvolver uma forma completamente diferente. Depois de murmurar, Roja começou a baixar a temperatura. De menos 50 a 100. De menos 100 a 150. À medida que a temperatura ficava cada vez mais baixa, as mãos de Roja ficavam cada vez mais brancas, embora ele estivesse usando seu Aki ao máximo para protegê-las. A temperatura parou de baixar perto do zero absoluto, o que era realmente difícil de alcançar. Foi realmente difícil alcançar o zero absoluto, não importando o quanto ele tentasse. Isso não deve ser um problema. Posso estimar que o zero absoluto de Rukia está muito próximo disso, mas na verdade não é o zero absoluto. Roja continuou tentando, mas descobriu que pode chegar perto, mas não chegar ao zero absoluto. Fechar é completamente diferente do real. Se Roja estiver certo, infinitamente perto está o limite de Sode no Shirayuki, mas não o de Senmaboroshi. Zero absoluto é muito perigoso e acima disso, deveria haver mais 2 níveis, congelamento de espaço e congelamento de tempo. Vamos tentar. Roja parou de baixar a temperatura e segurou Senmaboroshi, agachou-se e enfiou-o no chão. Uau!
Depois de um segundo, um frio horrível se espalhou por todo o chão, como se uma era glacial estivesse prestes a começar. Gelo e neve se espalharam por toda a ilha em um instante e até se espalharam pelo mar. Em apenas alguns segundos, tudo virou gelo. Certo, este nível deve ser suficiente para congelar qualquer um. Roja olhou para o mundo cheio de gelo à sua frente e não pôde deixar de se maravilhar com os poderes de Sode no Shirayuki, que parecia ser mais forte que Daiguren Yorimaru. Rukia conseguiu manter esse estado por apenas 4 segundos. Roja confiou na habilidade de Senmaboroshi para expulsar o frio de seu corpo. Isso o tornou capaz de manter esse poder por ainda mais tempo e o poder também é grande. Bankai, Aka no Togami. Roja tirou Senmaboroshi do chão e levantou como ele disse. De repente Reiatsu subiu ao extremo enquanto usava Bankai. Uau! No meio das nuvens escuras, uma luz branca surgiu de repente. A luz era exatamente como a luz da lua. A luz formava uma linha que ligava o céu à terra, o que era fascinante. A luz branca se espalhou pelo céu. Na verdade, isso não era luz, era frieza, não gelo, mas frieza absoluta. Roja liberou o poder de Rukia ao extremo. Uau! Uau! Sob os pés de Roja, o chão quebrou não apenas congelado, mas também quebrado pela frieza. A ilha desabou repentinamente e tudo foi destruído. Se for usado da maneira certa, não será menos poderoso que Ryujin Jaka. Olhando para isso, Roja não pôde deixar de suspirar. No final, Bankai era muito mais forte que o Shikai. Essa habilidade está próxima do poder de Yamamoto. Na verdade, o núcleo do Sol está a 15 milhões de graus, não eram mais chamas, mas sim puro calor, pura destruição, algo acima dos elementos. Roja não tentou dobrar Bankai. Eram 2 tipos diferentes de habilidades de gelo e neve. Sode no Shirayuki é incrivelmente lindo e Daiguren Yorimaru era forte para controlar a frieza exterior. A fusão desses 2 pode ser muito mais forte do que a fusão de Ryujin Jaka e Senbonzakura Kageyoshi. Capítulo 313. Campo Frio Extremo. Um mês depois, no Cinturão Calmo, Roja ficou quieto no mar congelado sob suas pernas enquanto Senmaboroshi estava cheio de crack nas mãos. De repente, ele foi completamente quebrado, mas voltou ao seu estado original. Este mês, Roja experimentou quase todas as combinações de lançamentos duplos. Seja Daiguren Yorimaru e Senbonzakura Kageyoshi, Sode no Shirayuki e Senbonzakura Kageyoshi ou Daiguren Yorimaru e Sode no Shirayuki. Ele até tentou Sode no Shirayuki e Ryujin Jaka também Ryujin Jaka e Daiguren Yorimaru. O sucesso não foi o que Roja esperava. A combinação mais poderosa é Daiguren Yorimaru e Sode no Shirayuki. Isso o fez atingir a verdadeira temperatura zero absoluta. Com esse poder, ele poderia destruir tudo à sua frente. Mesmo a outra combinação desenvolveu habilidades diferentes, elas eram extremamente poderosas. Apenas Ryujin Jaka e Sode no Shirayuki não tiveram sucesso, ou em outras palavras, ele não foi capaz de combinar completamente os 2. Embora Roja conhecesse a teoria por trás disso, que se fundisse fogo e gelo, ele seria capaz de obter controle sobre a temperatura, ele ainda não conseguia. Saber algo e fazê-lo é uma questão diferente. Felizmente, suas tentativas não foram em vão, pois ele adquiriu algum conhecimento sobre o assunto. Quanto ao uso de 3 bancais, Roja chamou de campo frio extremo. Era uma espécie de campo semelhante ao campo da espada, mas muito mais forte e difícil de controlar. A Reiatsu consumida enquanto ele a usa foi demais. Foi muito mais do que usar Senbonzakura e Ryujin Jaka. Embora a Reiatsu de Roja tenha ficado mais forte quando ele alcançou o *To estágio, ela ainda foi drenada em um instante. Esse poder era tão forte que nem o próprio Roja sabia o quão forte era. Roja não tinha mais medo do governo mundial agora. Bem, já faz um mês. Roja afastou Senmaboroshi. No mês passado, ele perdeu a noção do tempo enquanto mergulhava no treinamento. Respirando fundo, os olhos de Roja brilharam quando ele disse: "Este mundo, eu vou mudá-lo." Dentro da sede, uma avaliação de batalha estava acontecendo. Quem estava lutando era alguém com a Iraira no Mi, fruta de Diamanti, e o outro era Tashiji. Após a morte de Diamanti, a fruta Iraira apareceu novamente e quem a obteve juntou-se à marinha. As roupas de Tashiji estavam esfarrapadas e ela tinha cicatrizes por toda parte. Por outro lado, seu oponente estava limpo, sem nenhuma cicatriz, apenas alguns vestígios de sujeira nas roupas. Sua espada não pode me ferir. Seu oponente olhou para ela e disse: "Eu tenho a Iraira no Mi, até as roupas que estou vestindo são de aço. Sua espada não pode cortar aço." Quando sua voz caiu, a espada em sua mão atingiu Tashiji. Tashiji recuou e a espada em forma de fita deixou uma marca no chão. Era essencialmente uma espada, mas com sua fruta, ele poderia dobrá-la como quisesse. Temo que Tashiji não consiga vencer. Sim. Vários contra-almirantes assistiam à luta enquanto falavam uns com os outros. Tashiji avançou muito rápido no mês passado, mas ela não consegue ir até o fim. Ela venceu todas as batalhas até agora. Mesmo quando era muito difícil vencer, ela conseguia vencer no final. O crescimento de Roja surpreendeu todos os instrutores, mas quando Tashiji apareceu ela não era tão boa, então eles duvidaram do motivo pelo qual Roja a trouxe com ele. E agora seu oponente era a pessoa mais forte do campo comum. Todos os outros foram derrotados por ela. Uau! Uau! Tashiji varreu a espada na mão e recuou. Ela estava cheia de marcas de sangue, mas ela não estava disposta a perder aqui, ela queria vencer. Pelo menos, ela não deveria perder a cara de Roja. Ela também sabia que Roja era invencível nos campos quando ainda era recruta. Ele lutou para chegar ao primeiro lugar no campo comum e foi para o campo de elite para ser também o mais poderoso lá. Este era apenas um acampamento comum. Seria muito vergonhoso para ela perder aqui enquanto ela é discípula de Roja. Tudo pode ser cortado se eu quiser. Eu sou o mestre das espadas. Posso controlar a espada para cortar ou não. Tashiji segurava sua espada enquanto murmurava constantemente. Este foi o ensinamento de Roja.
Ela experimentou o estado do ritmo de todas as coisas apenas uma vez, mas depois que voltou ao normal, não foi capaz de entrar nesse estado novamente. Ela só pode ser considerada como um espadachim mestre de meio passo agora. Se ela conseguir avançar, ela poderá ser a campeã do campo comum, mas se isso continuar, ela ficará apenas em segundo lugar. Jin, o oponente de Tashiji, bateu com sua espada nela enquanto se movia, o que tornou difícil para Tashiji escapar. Embora aquela espada fosse flexível, ela não estava bem controlada e iria atingir seu ombro. Mas neste momento Tashiji ignorou e toda sua atenção estava voltada para uma pessoa na multidão. Seus olhos brilharam de alegria ao olhar para ele. A pessoa que apareceu foi Roja. Roja ficou ali assistindo a batalha sem pressa, sem emoção nos olhos. Só de olhar para ele, ela se sentiu cheia de força. Para ela, Roja assistir sua batalha já era algo emocionante. Eu absolutamente não vou decepcionar você. Tashiji respirou fundo e deu 2 passos para trás e seus olhos voltaram a focar em seu oponente. Seu coração se acalmou enquanto ela ouvia o som da espada. Ela finalmente entrou no ritmo de todas as coisas. Uau! Tashiji correu em direção ao seu oponente novamente. É inútil, sua espada não pode. Seu oponente olhou para ela com olhos desdenhosos, mas no momento seguinte, seu rosto mudou quando a espada de Tashiji cortou seu casaco de aço. Uau! A figura de Tashiji apareceu atrás dele enquanto ela devolvia a espada à bainha. Itoryu, Uzugazumi, Onoka. Puton. O homem foi cortado enquanto usava seu casaco de aço, caiu no chão enquanto ainda achava inacreditável. Ele não podia acreditar que havia perdido, e ainda por cima para uma mulher. Com certeza, ela é a discípula das espadas fantasmas, afinal. Os médicos correram em direção ao palco para ajudar o rapaz a estancar o sangramento e depois o derrubaram. Os instrutores ficaram em choque antes de finalmente anunciarem a vitória de Tashiji. No entanto, a atenção de Tashiji não estava neles, mas sim em Roja. Roja sorriu para ela, levantou a mão e aplaudiu gentilmente. Capítulo 314. A calma antes da tempestade. O primeiro lugar na avaliação ordinária foi uma mulher, o que era muito raro nos anos anteriores. Portanto, a conquista de Tashiji fez muitos corações tremerem. Roja aparecendo no acampamento comum causou uma sensação ainda maior em comparação com Tashiji, já que todos os recrutas olhavam para ele com adoração e admiração. Eu não esperava que apenas treiná-lo por um mês o levaria a alcançar o nível de mestre espadachim sozinho. Roja olhou para ela e assentiu com um pouco de satisfação. Por outro lado, Tashiji ficou envergonhado de receber esse tipo de elogio de Roja. Nada mal. Neste momento, Ze apareceu de longe enquanto olhava para Tashiji com um sorriso satisfeito também. Pelo menos Tashiji era a melhor fuzileira naval. Ele estava satisfeito com seu trabalho árduo desde que começou a lecionar. Roja olhou para Ze e sorriu estranhamente. Ze-sensei, você parece muito feliz. Ze sorriu para Roja e disse, é claro que finalmente aquele câncer como System, o Shichibukai, será finalmente encerrado. Oh, parece que algo grande aconteceu enquanto eu não estava aqui nos últimos dias. O mais velho realmente aprovou isso? Quando Roja ouviu as palavras de Ze, ficou surpreso com a notícia. Depois que ele voltou de Alabasta, ele fez Fugitora lidar com o assunto, mas ele não esperava que tudo corresse tão bem. Os mais velhos já assinaram os documentos. Ze sorriu levemente e continuou, exceto alguns caras que não expressaram seus oponentes como Aokiji e Garp. Até Sengoku já assinou o documento e o entregou ao governo mundial. Depois de receber de Roja o documento sobre a interrupção do sistema, Fugitora não o submeteu diretamente ao governo mundial. Em vez disso, ele conseguiu primeiro a assinatura de muitos chefes da marinha, como Sengoku. Ele até foi para o Novo Mundo e conseguiu a assinatura de Akainu. Quase 9 em cada 10 membros da marinha apoiaram a abolição do sistema Shichibukai. Depois que o documento foi submetido ao governo mundial, os anciãos ficaram em silêncio por vários dias antes de finalmente assinarem. Então agora eles não tinham tempo para desperdiçar esta oportunidade. Isso não é nada ruim. Roja assentiu levemente. Hancock não precisava confiar no sistema Shichibukai, já que ela mesma tem o lírio amazônico, o sistema não tem nenhum significado para ela. Quando Roja estava prestes a sair, ele pensou em outra coisa e correu em direção a Tashiji e disse, você fez um bom trabalho desta vez, mas não fique muito orgulhoso de si mesmo. Os recrutas do campo de elite são treinados pelo Professor Z, então a força das pessoas de lá é completamente diferente daquelas daqui. Sim, Tashiji assentiu seriamente. Ela não se sentiu orgulhosa porque sabia que essas conquistas não eram nada comparadas às de Roja. Depois de apresentá-la a Z, Roja voltou para casa, mas não encontrou Garp lá, então voltou para a fortaleza em direção ao escritório de Garp. Depois de empurrar a porta, ele encontrou Garp sentado ali segurando um saco de biscoitos de arroz na mão e comeu um após o outro. Você voltou. Garp olhou para Roja, que abriu a porta e revelou um sorriso gentil, mas esse sorriso não encobriu a preocupação em seu rosto. Roja olhou para Garp e disse, o que aconteceu? Não é nada. Garp balançou a cabeça. Roja entrou, sentou-se no sofá e disse, é sobre o acidente de Ace? A expressão de Garp tornou-se amarga, pois seu rosto estava cheio de emoções complexas enquanto ele não sabia mais o que fazer. Embora Roja soubesse que Ace não seria capaz de derrotar Barba Negra, ele não interagiu. Onde está Ace agora? Ele foi levado para Impel Down. Garp ficou sentado lá porque não se sentia muito bem enquanto dizia, está decidido que ele será executado abertamente em um mês. O objetivo principal é aniquilar o Barba Branca. Quando Roja ouviu Garp, ele sentiu seu coração bater loucamente.
Finalmente chegou. A Guerra de Marineford. Ele pensou que mudando tanto a história isso não aconteceria. Ele tinha a sensação de que desde que Ace perseguiu Barba Negra, a guerra poderia realmente começar. Então isso não estava totalmente fora de suas expectativas. Você pode ficar tranquilo, eu cuidarei de tudo. O tom de Roger era muito leve. Desde então Garp não sabia mais o que fazer. Ele estava hesitando se deveria escolher justiça em vez de família ou família em vez de justiça. As palavras de Roger fizeram Garp se sentir à vontade. Ele sentiu que se Roger lidasse com isso, tudo correria bem. Neste momento, a porta se abriu de repente e apressadamente. Um homem suando frio veio se reportar a Garp, mas não esperava que Roger estivesse aqui. Ele pareceu surpreso um pouco antes de correr em direção a eles. O que aconteceu? Roger olhou para ele e curvou-se casualmente. O fuzileiro naval parecia nervoso ao olhar para Garp e Roger e então disse: ocorreu um acidente em Chabon de Choto. Alguém derrotou um dragão celestial. Quem fez isso foi o capitão dos piratas do Chapéu de Palha, enquanto outros piratas estavam com ele também. Eles são a supernova com uma recompensa de mais de 100 milhões pelas suas cabeças. Sopro! Quando Garp ouviu isso, ele quase não pôde evitar engasgar, pois já sentia muita dor de cabeça por causa do problema de Ace e agora Luffy já fez algo assim. Roger olhou para o fuzileiro naval e perguntou: qual é a situação? Os dragões celestiais convocaram navios de guerra e almirantes para reprimir os infratores. Roger se virou para olhar para Garp e encolheu os ombros. Bem, vou fazer uma viagem. Eca! A marinha não esperava que Roger fosse pessoalmente. Ok. Garp ficou sentado ali enquanto sua dor de cabeça aumentava. Claro, ele estava um pouco feliz em seu coração. Seu filho ousou até acertar um dragão celestial. Ele sempre olhava para o dragão celestial com tristeza, mas não podia fazer nada com eles. Capítulo 315. Roger está chegando. Em Mary Geoise, Sengoku junto com Kizaru estavam na grande sala de conferências se preparando para começar a discutir a guerra que se aproximava e como lidar com Barba Branca. Embora a marinha fosse uma vantagem absoluta nesta guerra, o Barba Branca era o mais forte do mundo, não será tão fácil, e isso também pode fazer com que os outros dois Yonkou entrem na guerra. Mesmo os mais velhos não se atreviam a ser descuidados nem um pouco. De repente eles ouviram sobre o acidente acontecendo no Chabon de Choto antes mesmo de a conferência começar. Aquele desgraçado, ele fica fazendo bagunça atrás do outro. Ele até se atreveu a acertar os dragões celestiais. Sengoku franziu as sobrancelhas. Ele estava realmente cansado disso. Quando ele estava trabalhando com Garp, ele tinha que limpar a bunda toda vez que errava e então o filho de Garp, Dragon, foi e fez o exército revolucionário, o que foi uma dor de cabeça depois que veio Roger e agora Luffy. Um fuzileiro naval atrás de Sengoku relatou em voz alta. É relatado que além dos piratas do Chapéu de Palha, há também os piratas Kid e os piratas Heart e ainda mais. Tudo começou quando os piratas do Chapéu de Palha atingiram um dragão celestial e agora esse dragão celestial foi feito refém, o que é extremamente ruim. Depois que Sengoku ouviu isso, ele respirou fundo e disse: o que eles estão pedindo? Nada por enquanto. Quando a atmosfera ficou um tanto estranha, Kizaru terminou sua bebida lentamente e disse: não importa o que aconteça, já que alguém realmente ameaçou os nobres do mundo, não podemos simplesmente ficar parados. Sengoku-san. Quando se trata de Luffy, ele era sobrinho de Garp, mas foi ele quem realmente atingiu o dragão celestial. Kizaru não queria que Roger e Garp perdessem prestígio por causa do acidente. Na história original, ele fez exatamente isso. Ele era capaz de matar todos eles, mas arrastou até Rayleigh chegar e lutou com ele para não ter que matar nenhum deles. Kizaru? Sengoku olhou para Kizaru e não pôde deixar de balançar a cabeça. Atualmente é verdade que Kizaru foi a melhor opção para lidar com isso. Kizaru não irá matá-los e apenas encontrará uma maneira de lidar com isso. Mas assim que Kizaru se levantou, outro fuzileiro naval correu para relatar, comunicando. A espada fantasma acabou de retornar ao quartel-general e ao ouvir sobre o acidente, ele correu em direção a Chabon de Choto. O que? Os rostos de Sengoku e Kizaru mudaram ao mesmo tempo. Uma expressão estranha apareceu no rosto de Kizaru quando ele se recostou na cadeira e disse: bem, parece que não preciso mais ir. Droga! Sengoku não esperava que Roger voltasse agora. Embora eles estivessem se preparando para lutar contra o Barba Branca e seu retorno fosse na hora certa, aconteceu o acidente de Luffy, que foi muito problemático. Se ele vai pegar Luffy ou não, só Deus sabe. Mas agora que Roger se mudou, ele não precisa mais enviar Kizaru. Ele só conseguiu balançar a cabeça. De qualquer forma, Roger pode resolver esse assunto sozinho, não tem nada a ver com ele. Esqueça. Essas são apenas questões pequenas. A coisa mais importante agora é o Barba Branca. Sengoku suspirou e se concentrou no assunto que tinha diante de si. O acidente de Ace é o fator mais importante no momento. Se Ace fosse morto, ele poderia perder Roger, ou talvez até salvá-lo e deixar a marinha. Portanto, a verdadeira questão é matar Ace ou não. É impossível controlar Roger. Depois que Sengoku discutiu este assunto com Kizaru e os outros na sala de conferências, eles relataram o assunto ao governo mundial e os anciões decidiram começar com o pirata do Barba Branca. Embora o sistema Shichibukai tenha sido abolido, com o poder dos fuzileiros navais agora, eles eram suficientes para lidar com eles, e se Roger se juntasse, Barba Branca e seus piratas não teriam chance de vencer. A execução pública de Ace foi uma conspiração para arrastar Barba Branca para lá. Ele virá definitivamente. Depois que Luffy atingiu um dragão celestial, a ilha estava no caos. Quais são as instruções da sede? Um contra-almirante de meia-idade perguntou. O Comodoro ao lado dele respondeu cheio de entusiasmo. A espada fantasma está vindo pessoalmente. Ao ouvir isso, a cena parou e então, como se estivessem salvos, ficaram felizes. Essa lenda estava vindo aqui pessoalmente. A espada fantasma não perdeu uma luta desde que se juntou à marinha. Só de ouvir o nome dele, todos ficaram entusiasmados.
Olha, a espada fantasma está aqui. Nesse momento, alguém gritou cheio de emoção ao olhar a figura caminhando passo a passo sobre o mar. Foi Roja. Roja segurou Senmaboroshi em sua mão enquanto um ar frio saía dela. Onde quer que ele pise, o mar se transformará em gelo. Quando chegou à ilha, Roja moveu-se ligeiramente e pisou no chão. Todos os fuzileiros navais o saudaram com respeito. Ouvi dizer que há um total de 10 piratas supernova aqui? Suas localizações estão confirmadas? Roja se aproximou enquanto seu casaco tremulava suavemente ao vento enquanto perguntava ao contra-almirante que o saudou respeitosamente. Sim, são 10 pessoas. Vou confirmar suas localizações imediatamente. O contra-almirante respondeu respeitosamente à pergunta de Roja. Os fuzileiros navais atualmente eram um tanto poderosos, mas ainda assim foram esmagados por 10 piratas com uma recompensa de 100 milhões cada. Luffy não era o problema, mas os outros também não eram fracos. Roja tirou o Dendemushi do bolso e disse, você não precisa se preocupar, eles podem fugir de mim. Diga a localização do mais próximo e dos outros depois. Sim. O contra-almirante disse com uma voz respeitosa enquanto perguntava ao Comodoro ao seu lado e imediatamente disse a Roja. O mais próximo é um pirata chamado Urouge ou um monge louco com uma recompensa de 108 milhões pela sua cabeça. Ele está lutando apenas na nossa frente. Roja assentiu e sua figura desapareceu e chegou na rua à frente. Capítulo 316. Congelado. Roja atravessou a rua e de repente tudo se acalmou. Quando os piratas e os civis viram Roja, todos entraram em pânico. Isso é a espada fantasma. Correr. Instantaneamente todas as pessoas na rua começaram a correr. Roja não sabia quem era o pirata e quem era o civil nessa bagunça. Ele só conseguia balançar a cabeça. Claro, algumas pessoas apontaram suas armas para ele enquanto alguém dizia, esse cara é a famosa espada fantasma, se eu matá-lo, ficarei famoso. Você está louco? Alguém não pôde deixar de gritar. Esse é o almirante mais forte da história. Ele é o fuzileiro naval mais forte. Ele tentou impedi-lo, mas era tarde demais. Seu companheiro já disparou contra Roja. A bala atravessou o ar e chegou ao lado de Roja. Jin. Porém, surpreendentemente, Roja não evitou a bala nem se moveu. Um ar frio repentino atacou a bala e a congelou completamente no ar, então ela caiu no chão. O homem que atirou ficou incrédulo ao olhar para a bala no chão. Seu amigo se virou e começou a correr ao mesmo tempo que gritou, idiota! Você acha que pode matar alguém assim com uma bala? Eles começaram a fugir, mas Roja olhou para os dois com Senmaboroshi na mão e acenou para eles. Uau! Uau! Assim que ele acenou, o ar frio de repente varreu em direção a eles e os transformou em gelo. Antes que pudessem reagir, eles estavam congelados. A habilidade Gelo e Neve é tão fácil de usar. Roja disse para si mesmo. Ele olhou para um dos telhados, mas não fez nada enquanto continuava avançando vagarosamente. Naquele telhado, uma das supernovas, Scratchman Apple, estava observando Roja com sua tripulação. Essa é realmente a espada fantasma? Ouvi dizer que ele pode usar fogo. Por que ele está usando gelo agora? Isso é realmente estranho. A habilidade de Roja não era segredo. Se você procurar por algum tempo poderá obter algumas informações. Isso é muito forte. Uma rua congelou em poucos segundos. O subordinado de Apple estava suando frio e não pôde deixar de dizer. Apple-sama, isso é muito perigoso, precisamos escapar. Apple ouviu isso e mostrou um sorriso sinistro ao dizer. Estúpido, escapar não é nada divertido. Ele é um dos poucos que passou na primeira metade da Grand Line. Quando ele conhecesse os almirantes, ele escaparia, mas não antes de fazer algo com eles. Apple olhou para as costas de Roja com uma luz sinistra nos olhos. Roja estava ciente de Apple, é claro, mas não prestou atenção nele enquanto pensava. Essas supernovas eram arrogantes, mais do que qualquer outro pirata. São ainda mais arrogantes do que alguns piratas do Novo Mundo. Roja caminhou sem pressa. Depois de algum tempo, um grupo de pessoas apareceu na sua frente. Eles eram os piratas Rocks. Seu líder é Basil Rocks, também conhecido como Mágico, com uma recompensa de 249 milhões de frutas vermelhas por sua cabeça. Espada fantasma. Os piratas viram Roja, que usava o casaco dos fuzileiros navais, e seus rostos mudaram. Alguém se virou e disse para Basil Rocks, capitão, saia primeiro. A espada do almirante fantasma. Hawkins olhou para Roja com um leve brilho nos olhos e disse, não precisa entrar em pânico, já estamos condenados. Estamos condenados? Roja olhou para ele com interesse enquanto dizia vagarosamente, então você sabe que quando esta espada cair, todos vocês morrerão congelados? Justamente quando a voz de Roja caiu, o rosto de Hawkins mudou enquanto ele tentava se esquivar, mas a espada de Roja já se movia. Uau! Não houve grandes movimentos. Assim que a espada desceu, o ar frio se espalhou por todo o local e toda a rua virou gelo. Os piratas Hawkins foram congelados em esculturas de gelo. Seus rostos ainda tinham o medo e o horror que sentiam antes de ficarem congelados. Ótimo! Apple, que estava observando Roja, disse isso e ao mesmo tempo, uma expressão de ciúme apareceu em seus olhos enquanto olhava para Roja com uma expressão perigosa. No momento seguinte, ele bufou, porque a escultura de Hawkins rachou de repente. Hawkins quebrou o gelo e ficou intacto. Oh! Uma habilidade tão interessante, você não está ferido? Quando Apple ouviu isso, seus olhos brilharam e disse, está ficando cada vez mais interessante. A espada fantasma é realmente interessante, hehe. Hawkins olhou para Roja seriamente e disse, com certeza, apenas um ataque é tão poderoso. É realmente um problema lidar com um almirante. Quase naquele momento sua voz parecia, uma figura se chocou contra uma parede e a parede desabou. Uma figura com duas pequenas asas nas costas apareceu de repente. Ele era uma das supernovas, o objetivo de Roja. Gelo? Urouge descobriu que a rua estava cheia de gelo e de repente ficou chocado. Então viu a figura de Roja e seus olhos se encolheram.
A espada fantasma? Nessa hora chegou um pacifista. Este foi um dos Shichibukai, Bartolomeu Kuma, ou talvez um dos robôs feitos depois dele. Uroji viu isso, sorriu e se levantou. Isso é realmente azar. Primeiro encontra um almirante e depois um dos Shichibukai. É estranho que exista o sistema Shichibukai em primeiro lugar, porque ainda existe e ainda não foi abolido. Não apenas Uroji, Hawkins e também Apo olharam para o pacifista ao mesmo tempo que tinha a mesma forma de Bartolomeu Kuma. A atmosfera no campo estagnou por um tempo. Neste momento, Roja finalmente disse: o monge louco Uroji, o mago Hawkins e aquele que está escondido lá. Scratchman Apo, todos vocês venham até mim juntos. Ele não falava alto, seu tom era monótono, mas todas as pessoas em campo ficaram abaladas, principalmente Apo que estava escondido. Isso foi como um tapa na cara dele. O rosto de Apo estava feio quando ele mostrou metade do corpo do telhado e disse a Roja: como você me encontrou? Apo pulou do telhado e ficou ao lado de Uroji e Hawkins. Os três ficaram juntos e se sentiram mais confiantes em lidar com Roja. Capítulo 317. Você não sabe nada sobre poder. A atmosfera parecia congelar. Originalmente, toda a rua estava coberta de gelo. A temperatura estava caindo abaixo de zero. Uroji olhou para Roja carrancudo. Ele era uma supernova e também tinha um pouco de poder. Tenhamos esperança ou não, deixe-me tentar. Os olhos de Apo estavam cheios de intenção de matar enquanto ele se preparava para lutar. Deixe-me ver o poder lendário da espada fantasma. Quão forte você pode ser? Hawkins ficou ali sem dizer uma palavra enquanto seus olhos brilhavam com uma luz perigosa. As três supernovas pareciam pensar a mesma coisa enquanto atacavam juntas. Algumas pessoas olharam para a comoção ali e tremeram. Eles não puderam deixar de sussurrar. Uroji, Scratchman Apo ou Hawkins, o mágico. Há também um dos Shichibukai, Bartolomeu Kuma. O que acontecerá quando eles lutarem? Capitão Uroji, Apo-san, os piratas comandados por Apo e Uroji vieram para cá. Eles sentiram a tensão enquanto olhavam para aquela cena. Mesmo que você haja de forma arrogante e confiante, há um limite para tudo isso. Afinal, é do almirante mais forte que estamos falando. Tenha cuidado então. Roja olhou vagarosamente para Uroji, Apo e Hawkins na frente dele e casualmente levantou seu Senmaboroshi e disse: embora eu não goste de intimidar as pessoas, fique tranquilo, prometo que não vou cortar você ao meio. Ao mesmo tempo, quando sua voz caiu, Roja acenou com a espada na direção deles. Uma luz branca apareceu de repente com um calafrio que se espalhou por todo lugar. Uroji rugiu enquanto levantava a arma e a batia no chão. Mas ao tocar a luz branca, ela congelou de repente e o efeito se espalhou por seu corpo. Uau! Uau! Uroji ficou atordoado e num piscar de olhos, ele se transformou em uma escultura de gelo. Do outro lado, Apo parecia estranho enquanto se esforçava ao máximo e emitia uma onda sonora que se movia em direção à luz branca. A luz foi bloqueada por um momento, mas depois continuou em seu caminho como se nada tivesse acontecido. Apo também foi transformado em uma escultura de gelo. Antes de ser congelado, os olhos de Apo mostraram uma expressão de espanto, pois ele viu o pacifista que perseguia Uroji também se transformar em uma escultura de gelo. Shichibukai. Somente esse pensamento apareceu na mente de Apo antes que ele ficasse completamente congelado. Hawkins também congelou novamente. Ele não queria ser congelado, então usou sua habilidade, mas após a 10ª substituição, ele ainda congelou. Você não sabe nada sobre poder. Roja casualmente pegou o Dendemushi e ligou para o fuzileiro naval na ilha. Roja está falando, além de Hawkins, o mágico e Mad Monk Uroji Scratchman Apo. Diga-me a localização das supernovas. Ao longe, todas as pessoas assistiram a cena com decepção. Eles pensaram que esses três junto com o Shichibukai poderiam jogar algumas rodadas com Roja, mas acabou em um piscar de olhos. Muitos não viram Roja usar seus poderes antes, e agora estavam cobertos de suor frio depois de testemunhar isso pela primeira vez. 3 supernovas e um Shichibukai, em um instante. O almirante mais forte merece seu título. Isso é realmente aterrorizante. Por outro lado, Luffy não encontrou apenas um pacifista, mas 2. Usopp olhou horrorizado para o pacifista idêntico à sua frente ao dizer: que diabos? Como pode haver 2 Shichibukai idênticos? Temo que não seja tão simples. O sistema Shichibukai foi abolido. Este provavelmente não é o verdadeiro Shichibukai. Robin olhou para o pacifista e disse calmamente. Zoro tirou uma espada da cintura e disse friamente: se ele é realmente verdadeiro ou não, já que quer nos pegar, precisamos lutar contra ele. Claro. Luffy assentiu e abriu a segunda marcha. Zoro mordeu a espada e ao mesmo tempo segurou as outras 2 nas mãos. Ele olhou friamente para o pacifista à sua frente. Santoril, Toragari. Uau! Uma aura de tigre apareceu de repente atrás de Zoro, enquanto ele corria em direção ao pacifista. Enquanto suas espadas caíam sobre o pacifista e rugiam. Zoro era atualmente muito mais forte que o original. Embora não pudesse derrotá-lo com este ataque, ele poderia realmente cortá-lo, o que revelou que era na verdade um robô. Robô? Frank piscou quando suas mãos estavam na sua frente. Uma rajada de ar saiu repentinamente de suas mãos. Estrondo. Depois de atacar, o pacifista cambaleou antes de se levantar e apontar a mão para eles, então lançar o laser. É realmente perigoso. Zoro evitou o laser enquanto respirava fundo e mais uma vez mudava de postura. Santoril, Rengoku Onigiri. Uau! A figura de Zoro apareceu atrás do pacifista. Um som de explosão foi ouvido quando 3 cortes apareceram no corpo do pacifista. Frank e Usopp seguiram e atacaram o pacifista. Por fim, o pacifista desabou e caiu no chão. Por outro lado, porque Zoro era mais forte que o original, Luffy era muito mais forte que o original. Embora ele ainda não tenha aprendido a usar o Haki, ele poderia usar um pouco dele. Embora seja só um pouquinho e ele não pudesse realmente usar o Busoshoku, não foi apenas um pequeno passo. Luffy e Brook uniram forças e derrotaram facilmente o outro pacifista.
Capítulo 318. Roja vs o Chapéu de Palha. Embora tenhamos vencido, esses caras são muito fortes. Após derrotarem o pacifista, Luffy respirou fundo e encerrou a segunda marcha. Ao lado dele, Nami disse solenemente, Luffy, devemos ir rápido. Há um inimigo tão forte agora que temo que cheguem pessoas mais fortes da marinha. Porém, quase no momento em que a voz dela caiu, Zoro se levantou e balançou a cabeça. Não, já é tarde. Uau! Uma explosão de luz apareceu e Roja caminhou de repente na frente deles e olhou para o pacifista destruído. Vocês são fortes. Usopp viu Luffy e ficou assustado. Ele começou a tremer enquanto Nami também ficou surpresa e também sentiu medo. Sanji abaixou o rosto e parecia sério enquanto a intenção de lutar brilhava nos olhos de Zoro. Quanto a Robin, ela ficou um tanto surpresa. Ela não esperava que Roja viesse pessoalmente. Uma luz estranha apareceu em seus olhos pois ela não sabia mais o que fazer. Ash é um almirante? Frank olhou para Roja. Brook, como sempre, disse sua frase. Ele é realmente assustador que os olhos de Mu saiam, mas eu não tenho olhos para sair. Sim, ele é. Robin assentiu, respirou fundo e disse, ele é o almirante mais forte da história da marinha. Ele é quem está no auge deste mundo. Neste momento, a expressão de Only Luffy não mudou muito. Ele ficou lá e olhou para Roja. Por que você está aqui? Por quê? Depois de causar todos esses problemas, Roja olhou para Luffy com uma expressão vazia. Luffy ficou em silêncio e então se lembrou do que aconteceu com o dragão celestial. Ele ainda não se arrependia de sua ação quando olhou para Roja e disse, você está falando sobre o cara dragão celestial? Esse cara merece. Depois de dizer isso, Luffy fez uma pausa e disse, eu não quero brigar com você. Roja sorriu e disse, certo, mesmo se você lutar contra mim, você pode vencer? Não. Luffy balançou a cabeça e disse, não quero vencer, quero ir embora. Ao dizer isso, Luffy cerrou o punho. Ele não pode parar aqui. Zoro e Sanji eram iguais, olhavam para Roja pronto para lutar. Roja balançou a cabeça e suspirou de repente. Parece que você não sabe o que aconteceu com Ace. Luffy, o que aconteceu com Ace? Roja balançou a cabeça e se recusou a responder. Ao mesmo tempo, ele agarrou seu Senmaboroshi e disse, se você quer saber, venha até mim, deixe-me testar sua força. Se você vencer, posso te contar. Quando ouviu Roja, Luffy hesitou. Ele não queria lutar contra Roja e ao mesmo tempo não queria desistir. Mas, ele apenas hesitou por um momento. Afinal, ele é Luffy. Ele foi muito firme. Ele abriu a segunda marcha e se preparou para a luta. Roja olhou para Zoro e os outros e disse, todos vocês também. Você está pronto? Nami apertou seu clima tact. Ela não tinha confiança em lutar contra Roja, ela estava nervosa. Se há alguém que não estava nervoso aqui, seria Robin. Robin sabia o que Roja queria fazer, afinal Luffy era seu sobrinho. Ele iria matá-lo ou machucá-lo. Ela sabia que ele queria pegá-lo, ele não falava tanto. Roja notou o olhar de Robin e encolheu os ombros para ela, depois disse, Bankai, Daigurin Yorimaru. Uau! Depois que sua voz saiu, metade de sua espada virou gelo e de seu braço. Um dragão de gelo subiu em seu braço em direção ao ombro formando duas lindas asas de gelo em suas costas. Gelo? Não só Zoro e Sanji, até Robin ficou atordoado. Ela conhecia a maioria das habilidades de Roja, mas ficou chocada com esse novo poder do qual nunca tinha ouvido falar antes. Não é este o poder do outro almirante? Por que Roja está usando isso? Uau! Sem esperar a reação deles, Roja deu um passo à frente e apareceu na frente de Zoro. Uau! O pupilo de Zoro encolheu, mas não hesitou a usar sua espada para atacar Roja. Roja segurou sua espada e bloqueou as espadas de Zoro com uma mão. Um calafrio de repente se espalhou pela espada e começou a congelar as mãos de Zoro. Zoro ficou chocado e de repente recuou. Neste momento, Sanji disparou de lado e usou seus pés do diabo Jambé, e chutou a cabeça de Roja com uma velocidade surpreendente. No entanto, Roja não olhou para ele enquanto o bloqueava com sua espada. Jin. Sua perna atingiu Senmaboroshi, mas não pôde fazer nada nem mesmo o gelo caiu. Em vez disso, seu diabo Jambé foi instantaneamente resfriado pelo gelo e começou a congelar. Sanji ficou horrorizado e recuou rapidamente. Gomu Gomu não. Os punhos de Luffy de repente atacaram Roja pela lateral. Ao mesmo tempo, Frank lançou seu Kudiburs em Roja, Chopper atacou de repente e Zoro atacou novamente. Todos atacaram ao mesmo tempo. Sob esses ataques, Roja era como um grande chefe malvado lutando contra os protagonistas da série. Ele não pôde deixar de se sentir estranho. Uau! Roja acenou com a espada e uma parede de gelo surgiu de repente ao lado de Roja. Esta parede bloqueou o punho de Roja e o Kudiburs de Frank e todos os outros ataques. A parede de gelo não era espessa, mas parecia que nada poderia penetrá-la. Capítulo 319. Solte. Não consigo nem danificar um pouco. Chopper chutou a parede de gelo e nem mesmo uma marca de pé apareceu nela, o que o fez estremecer de medo. Todos eles atacaram juntos, mas nada aconteceu. Neste momento, 30 Fleur, Clutch. Robin disse levemente à distância e de repente mãos apareceram em Roja atrás da parede de gelo e tentaram torcer sua cabeça. Isso é tudo que você pode fazer? Roja bufou como se esses braços não estivessem ali e virou-se para Robin. Uau! A parede de gelo desapareceu e no instante seguinte a figura de Roja brilhou e apareceu ao lado de Robin. Isto é mal. Robin, tenha cuidado. Luffy e os outros entraram em pânico. O que os deixou lentos foi que Roja não usou sua espada em Robin, mas deu um tapa na bunda dela diretamente. Obviamente, isso foi um pouco inesperado para Robin. Ela queria se esconder, mas não pôde deixar de olhar para Roja com um olhar engraçado e de bom coração enquanto dizia, a espada fantasma é realmente irracional. Você estava procurando por isso. Roja olhou para ela e voltou-se para o grupo novamente. Houve pouco ou nenhum contato entre Roja e Luffy antes.
Ele não estava familiarizado com o personagem de Roja, ele achava que Roja era um fuzileiro naval forte e digno, mas essa imagem foi quebrada instantaneamente. Ah, o que você fez com Robin-chan? Sanji olhou para Roja e cerrou os dentes enquanto corria em direção a Roja. Zoro viu Sanji correndo e não pôde deixar de dizer: Ei, você é um idiota? Puton. Com certeza, em um instante, ele foi jogado para trás por Roja e acidentalmente caiu sobre Nami. A boca de Nami se contraiu quando ela olhou para Roja. Você fez isso deliberadamente. Ao dizer isso, ela olhou para ele e para Robin novamente. Ela sentiu que havia algo entre esses dois. A atmosfera desta batalha foi completamente destruída pela interação de Robin. Roja olhou para o lado e sorriu para Robin. Ele não pôde deixar de suspirar quando Senma Boroshi desapareceu e olhou para Luffy novamente. Esqueça. Mas Luffy, seu pirralho fedorento, se você não consegue resolver algo sozinho, não faça isso. Não cause tantos problemas para Garp. Roja olhou para Luffy e gritou com ele. Luffy sorriu embaraçosamente, mas não admitiu seus erros. Ele ainda achava que o dragão celestial merecia aquele soco. Neste momento, Roja olhou para ele e disse outra coisa. Ok, você pode sair agora. Silêncio. Todos ficaram em silêncio. Nami, Usopp e os outros arregalaram os olhos enquanto olhavam para Roja em estado de choque. Luffy também olhou para Roja por um tempo. Parecia que ele não esperava que Roja dissesse isso. O que você está fazendo? Saia antes que eu mude de ideia, se apresse. Roja olhou para Luffy e disse. Luffy finalmente reagiu, virando-se para Zoro e fugindo, mas de repente ele se virou e disse a Roja, obrigado. Roja estava com preguiça de responder enquanto olhava para Luffy fugindo. Depois que eles desapareceram, Roja sacudiu a mão e disse para si mesmo, de agora em diante, esta era de piratas irá. Em uma área vazia em Shabon de Shoto. Trafalgar, garoto, vocês destruíram o PX-4. Você sabe quanto custa para a marinha fazê-los? Quando o dragão celestial foi atingido, os primeiros a aparecer aqui foram os da unidade científica da marinha. Eles chegaram ainda mais cedo que Roja. Sentomaru ficou irritado ao dizer, isso será difícil para mim explicar ao Vegapunk. Law e Kid estavam observando Sentomaru com uma expressão sombria. Ambos ficaram um pouco feridos e muitos de seus tripulantes também ficaram feridos. Mas a situação geral não era tão ruim se eles dessem as mãos para poder lidar com outros pacifistas. O que vocês são? Kid disse friamente. Sentomaru disse friamente, é impossível para mim explicar isso, mas você pode dizer que somos a unidade científica da marinha e eu sou o capitão da equipe, Sentomaru. Law ouviu e disse, então você pode comandá-los por favor, deixe-nos sair. Já há tanta coisa e eu não quero encontrar um almirante. Almirante? Ao ouvir isso, Sentomaru franziu a testa e disse, ele já deveria ter chegado, esqueçam, primeiro cuidarei de vocês dois. Depois que sua voz caiu, ele pegou seu machado e foi em direção a Kid. Kid bufou e levantou a mão. Uau! Uma força magnética de repente caiu sobre o machado na mão de Sentomaru e em vez de ir em direção a Kid, virou-se em direção à sua própria cabeça. Oh! As sobrancelhas de Sentomaru franziram quando ele jogou fora o machado. Você tem uma fruta do diabo magnética? Sentomaru olhou para Kid e franziu a testa, mas não teve medo enquanto corria em sua direção. Kid acenou com as mãos e um grande número de armas voou e formou um braço enorme. Esse braço se transformou em punho e correu em direção a Sentomaru. Diante deste ataque, Sentomaru usou as palmas das mãos para empurrar em direção ao punho. Ashigara Dokoi. Estrondo. Um empurrão aparentemente impotente tocou o enorme braço composto por várias espadas e armas. Após o contato, o braço estourou repentinamente. O que? Os olhos de Law brilharam. Ele tinha mais conhecimento comparado a outros povos e não pôde deixar de dizer. Você está usando aqui? Para um pirata da primeira metade da Grand Line, você sabe muito. Sentomaru bufou e correu em direção a Kid. Sentomaru não era forte, mas usando aqui ele era muito mais forte que Kid que não conseguia usá-lo. Vendo isso, Law estendeu a mão e criou uma sala. Sala? Law de repente se juntou à batalha, sua figura brilhou e ele mudou de posição com um pirata comandado por Kid. Então ele desembainhou sua espada para lutar contra Sentomaru. Com a intervenção de Law, a batalha se estabilizou já que Sentomaru não era tão forte e o fruto de Law era especial. Sentomaru foi suprimido. E quando parecia que Sentomaru estava sendo derrotado, uma voz veio de longe. Você não é o capitão da unidade científica, Sentomaru? Por que você está sendo derrotado por alguns piratas? O som parecia vir de longe, mas no instante seguinte uma figura apareceu ao lado deles e ao mesmo tempo desviou a espada de Law que iria cair sobre Sentomaru. Jin. Law sentiu uma força repentina atingir sua mão e a espada quase voou de suas mãos. Ele não pôde evitar dar alguns passos para trás. Almirante da Marinha. Espada fantasma. Droga, ainda estamos nos encontrando com o almirante? Kid e seus piratas, assim como algumas pessoas da tripulação da lei, tiveram uma mudança repentina em suas expressões. Capítulo 320, Roja e Law. Embora Roja e Sentomaru não fossem amigos, eles se conheciam devido a algumas missões. Sério, por que você é tão lento? Sentomaru culpou Roja por chegar atrasado. Mesmo que seu chefe estivesse aqui, ele diria a mesma coisa. Roja encolheu os ombros e disse, do que você está falando enquanto só tem esses dois na sua frente? Sentomaru olhou para Roja com um pouco de surpresa ao dizer, você está dizendo que já resolveu os outros? Não. Roja respondeu preguiçosamente. Sopro. Sentomaru quase vomitou sangue. Ele não pôde deixar de dizer enlouquecido. Então por que você está dizendo que só sobraram esses dois? Isso é porque... Roja parou um pouco e disse, eu fiz o chapéu de palha escapar e peguei os outros. Esta frase fez Sentomaru enrijecer. Ele balançou a cabeça desamparadamente e disse, parece que os rumores são verdadeiros. Mas de qualquer forma, você cuida dessas pessoas.
Sentomaru não teve uma boa impressão no dragão celestial. Pode-se dizer que nenhum fuzileiro naval tem uma boa impressão neles, pois tratam os fuzileiros navais como seus cães de guarda. Roja virou a cabeça e olhou para Kid à distância. Kid olhou para ele ansiosamente. Com uma recompensa de 315 milhões, o capitão dos piratas Kid, ouvi dizer que você matou muitos civis e massacrou uma ilha. Kid acalmou o rosto e olhou para Roja com frieza. Há suor frio em sua testa, mas seu tom era frio quando ele disse. E quanto a isso? No entanto, quando sua voz caiu, Roja pegou sua espada e apontou para Kid. Uau! O ar de repente balançou como se o próprio vazio tivesse sido movido. A espada parecia extremamente lenta, mas ninguém conseguia falar com cuidado antes de chegar a Kid. Estrondo. De Roja a 1000 metros à frente, apareceu uma ravina profunda. Todos os piratas, incluindo Kid, não conseguiram reagir e foram diretamente esmagados. A diferença entre eles era muito grande. Não há resistência alguma. Roja olhou para frente e disse com indiferença, não é bom. Matar pessoas inocentes. O silêncio caiu no campo. Pode ser que Roja estivesse falando sério quando veio para cá, mas só aquele ataque meio sério cortou a ilha número 13 em duas. A boca de Sentomaru se contraiu enquanto ele sentia dor de cabeça antes de dizer, não importa quão enérgico você seja, cortar uma ilha em duas é realmente demais. Parece que os rumores são verdadeiros. Você gosta de bagunçar as coisas. Roja ignorou Sentomaru e continuou olhando para os piratas de Kid. Os piratas estavam espalhados, então não foram afetados por este ataque, mas suas expressões estavam cheias de horror. Um golpe. Corta, isso é uma piada. Capitão Garoto. Os piratas estavam rígidos porque não conseguiam expressar o medo que sentiam. Eles não tiveram coragem de escapar. Vendo isso, Roja ficou com preguiça de pegá-los. Ele usou ao choco para fazê-los desmaiar diretamente. Depois virou-se para Trafalgar. Law viu Roja se virando para ele e sentiu um grande peso esmagando. Ele gritou quando estava prestes a desmaiar. A tripulação de Law estava suando frio. Era como se estivessem indo ao banheiro no meio da noite e de repente vissem um fantasma. Aquela mesma sensação. Foi extremamente difícil para eles moverem um dedo. O cirurgião da morte, Trafalgar. Como devo lidar com você? Law olhou para Roja desde que Roja apareceu. Law não falou. Ele ficou em silêncio e ninguém sabia o que ele estava pensando. Roja não se importou com a reação de Law. Em vez disso, ele ficou lá e disse, sua habilidade com frutas é muito boa. Seria um desperdício se você fosse morto. O que você me diz? Ao ouvir isso, Law, que estava em silêncio, finalmente falou. Você? Quer ter a vida eterna? Vida eterna? Parado na frente de Roja, os olhos de Sentomaru mudaram ligeiramente. Aparentemente, ele já tinha ouvido falar dessa habilidade antes. Sob o olhar de todos, Roja balançou a cabeça. Não, eu não preciso disso. Foi incrível ouvir sobre a imortalidade, e Roja apenas disse que não precisava disso. Até Law ficou atordoado. Os olhos de Roja estavam opacos, não parecia que ele estava brincando. Na opinião de Roja, a habilidade do Opi-Opi no Mi de conceder a imortalidade era, afinal, uma habilidade de uma Akuma no Mi, por isso tinha alguns defeitos. Quer fosse água do mar ou Kairoseki, deveria haver algo que o fizesse parar. Seria instável ganhar o poder da vida eterna através de uma fruta do diabo. Se a fruta do diabo desaparecer, o que acontecerá com ele então? Roja não queria depender das frutas do diabo para ficar mais forte ou viver mais. Ele só acredita em si mesmo. Essa é a razão pela qual ele não comeu uma fruta do diabo até agora. Caso contrário, com sua habilidade, ele poderia escolher qualquer fruta do diabo que quisesse. Mesmo que Senmaboroshi tenha absorvido uma fruta do diabo, isso não o vinculará às regras deste mundo, e através disso, Roja ganhou controle básico sobre o poder espacial e também sobre o poder da ilusão. O que você está dizendo é que eu lhe devo um favor, certo? Roja olhou fracamente para Law e disse, nunca vi Rosinante, mas ouvi falar dele. A única vez que ele mentiu para Sengoku, ele perdeu a vida para salvar você. A lei ficou em silêncio. Roja continuou, Rosinante é o irmão mais novo de Doflamingo, mas ele estava trabalhando disfarçado para a marinha para deter seu irmão. Mas ele não hesitou em se revelar e trair a marinha para salvar você. Law cerrou os dentes e cerrou o punho. As unhas penetraram na palma da mão, mas ele não sentiu. Roja olhou para Law e continuou. Desde então, você queria usar seu Opi-Opi no Mi para se vingar de Doflamingo. Mas um dia você receberá a notícia da morte de Doflamingo. Law respirou fundo e sua expressão se acalmou. Ele respondeu a Roja. É exatamente como você disse. Roja olhou para ele e disse, mas não há ligação direta entre os dois. Não fiz isso por você ou por Rosinante. Ele era apenas meu inimigo. Então você não me deve nada e não precisa falar sobre o que deveria me pagar. Se você quiser me pagar, faça o que Rosinante queria fazer. Roja contou calmamente os segredos de muitos anos antes e ninguém o interrompeu. Até Sentomaru estava ouvindo-o em silêncio. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.